Esse menino nasceu numa família de guerreiros lendários, onde tinha tudo pra viver uma vida perfeita, mas a vida dele virou um inferno. O próprio pai o odiava, a mãe morreu ao dar à luz ele, e o tio queria acabar com toda a linhagem. O único que realmente cuidava dele era o irmão mais velho. Treinou o menino, protegeu ele dos bandidos, até comeu um verme no lugar dele quando foram sequestrados. Agiu como irmão de verdade. Já que esse garoto parece ter nascido pra sofrer, o irmão teve que partir pelo bem dele. Vossos vão ver meus goblins. Quando descobrirem o motivo, duvido que não vão se emocionar e chorar igual o Brasil contra a Noruega. Teve um dia que ele levou várias chicotadas dos bandidos da cidade, e mesmo assim continuou segurando aquela espada. A única coisa que sobrou da família foi aquela espada, que também foi a última lembrança que o irmão deixou pra ele. É por isso que ele protegeu a arma com a vida. Depois daquele dia, ele decidiu nunca mais baixar na cabeça pra ninguém. Ele começou a treinar pesado, se esforçando ao máximo pra um dia se tornar o maior guerreiro lendário da história. Agora bora voltar e ver como tudo começou. O nome dele é Boris Guineman, segundo filho de Gertin Guineman, senhor da guarda longa de Travit. A história retrocede 12 anos para a casa dos Guineman, onde a família o acolhe, mas a mãe morreu ao dar à luz ele. Alguém disse que é trágico crescer sem ela. Mesmo assim, lembram o tipo de família em que ele nasceu. Os Guineman são guerreiros famosos, então esperam que ele também se torne um. Um dia, ele e o irmão mais velho Yevgen Dinman herdarão os tesouros da família, a armadura Snowguard e a espada Winterer. Também sussurram que a dona da casa foi embora e o dono pode odiar filhos mais novos, mas o jovem mestre Yevgen e Dinman são gentis, então provavelmente vão cuidar de Boris. Ele é instruído a focar em continuar vivo, porque as pessoas em Travites estão morrendo na revolução. O tio foi expulso da família e agora tá tentando iniciar a própria revolução. Por causa disso, todos eles podem ser mortos. Mesmo assim, alguém da família vai sobreviver e os Demons vão se vingar. Eles nunca esquecem nem o amor que recebem, nem a bondade e muito menos qualquer mal feito a eles. Mais tarde, um Yevgeny mais velho diz a Boris que ele precisa sobreviver até o fim do mundo. Ele também é mais velho e diz que escolheu confiar nele. Terminado o prólogo, a história retorna à casa de Jimmy. Uma empregada avisa Boris que algo maligno vive perto do Lago Amira e implora que ele grave aquelas palavras. Não importa o que aconteça, nunca deve ir pra lá. Algo perverso espera naquele lago, principalmente em noites de tempestade como aquela. Dizem que um monstro de olho vermelho espera lá por qualquer um que se aproxime. É por isso que ele deve ficar longe do Lago Amira. Yevgeny Dinman pergunta se foi mesmo isso que a empregada disse. Boris confirma e todo mundo diz a mesma coisa. Não importa o que aconteça, fica longe daquele lago porque um espectro de olhos vermelhos mora lá. Yevgeny segura a bochecha dele e manda não se preocupar com essas coisas. Boris abre um sorriso e Yevgeny sorri com carinho, prometendo que sempre estará do lado dele. Ele diz que o sorriso de Yevgeny parece mais brilhante que o normal, embora de alguma forma pareça um pouco estranho. Ele sorri de volta e diz que tá tudo bem. Yevgeny bagunça o cabelo, brincando que parece um ninho de pássaro e que os pássaros precisam voar pra fora. Aí bate nele com uma espada de madeira e diz que é hora do treino que prometeu. A mão de Boris treme enquanto pega a espada. Ele avança, mas Yevgeny desvia fácil e diz pra não balançar de muito longe. Precisa estar ao alcance primeiro. As espadas de madeira se encontram e Yevgeny diz que a forma dele não tá ruim. Boris fica claramente feliz em ouvir aquilo, então diz que dessa vez vai atacar de verdade, então é melhor Yevgeny se preparar. Ele ataca de novo, e Yevgeny finge que perdeu, caindo para trás enquanto o puxa junto. Pergunta por que ele caiu, rindo, e Yevgeny diz que ele empurrou. O pai dos dois, Jerkin, observa pela janela. Alguém perto comenta que Yevgeny realmente adora o irmão mais novo. Jerkin estala a língua e diz que aquilo é patético pro herdeiro da família. Não é hora de ficar brincando. Aí uma tosse começa na sala e Jerkin dispara o alarme. Lá fora, Yevgeny manda Boris tentar de novo. Ele fica se perguntando sobre aquele desconforto no peito, mas Yevgeny continua ensinando e manda ele segurar a espada com firmeza. Quando ele ataca de novo, Yevgeny fica surpreso com o quanto ele melhorou e bloqueia o golpe, elogiando ele. Mas aí Yevgeny perde o controle da espada e tenta avisar Boris que ele tá perto demais. A espada de madeira bate na cabeça dele e ele cai no chão. Yevgeny entra em pânico e fica se desculpando, jurando que não vai acontecer de novo. Diz que sentiu um medo repentino, como se alguém estivesse tentando matá-lo, e aí começou a passar mal. Um homem corre e diz para eles não voltarem para a propriedade. Yevgeny pergunta o que aconteceu. Sem fôlego, o homem diz que Vlado Dinman, o mais velho, voltou. Ele e Yevgeny sentem um arrepio. Ele percebe que aquele sentimento estranho era real. Não consegue controlar, mas sempre acontece quando algo ruim tá para acontecer. De volta à propriedade, um homem desce do cavalo e diz que quase não passou tempo, mas os cachorros já esqueceram o dono. Olha para um deles e chama de idiota. Aí corta para Jerkin no escritório. O atendente chama e pergunta se deviam deixar o visitante entrar. De gibão, Jerkin abaixa o olhar e diz relutante que sim. A porta se abre e o cavaleiro Vlado entra dizendo faz um tempo que ele é o irmão mais novo de Jerkin. Jerkin diz que já faz 5 anos desde que ele foi embora e fica surpreso que Vlado ainda esteja vivo. Vlado pergunta se está chateado de vê-lo e sorri. Jerkin diz que não sabe por que ele está ali, a menos que tenha acordado para morrer. Vlado pergunta se vê-lo é mesmo tão decepcionante, então Jerkin se pergunta por que ele se deu ao trabalho de vir. Vlado diz que nada aqui mudou, só ficou mais velho.
filho. Manda Jaqen oferecer uma bebida, já que veio até ali no calor do meio-dia para conversar. As bebidas são servidas. Vlado se senta. Depois de um gole, ele pergunta a Jaqen se lembra da infância dos dois, de como costumavam treinar nos campos. Ainda lembra o som das espadas colidindo. Naquela época, eles faltavam ao treino e brincavam, mas o pai sempre repreendia Jaqen por não agir como um filho mais velho devia. Vlado percebeu que aquilo o irritava. Jaqen interrompe e pergunta o que ele quer. Vlado diz que ainda é impaciente, aí bate a xícara na mesa e vai direto ao ponto. Diz que o príncipe eleitor Katya está apoiando ele, e quando o príncipe eleitor se tornar eleitor-chefe, Jaqen vai ser um problema. É por isso que ele voltou para garantir que o lado da família dele sobrevivesse. Jaqen se vira e diz que se é só isso que ele veio dizer, pode parar de perder tempo. Vlado suspira e lembra que a mansão não é só de Jaqen. Os pais deixaram para os dois. Jaqen cerra os dentes de raiva e pergunta se Vlado esqueceu o que fez, que a irmã morreu por causa dele. Pergunta se já esqueceu Yenishka Ginniman. Vlado ri e manda ele pensar com cuidado. Depois fica sério e pergunta como aquilo foi culpa dele. Jaqen diz que se não fosse pelo esquema imundo de Vlado, ela e o noivo ainda estariam vivos. Vlado suspira e diz que quem levou Yenishka até o fim não foi ele, foi Jaqen. Jaqen joga a xícara nele e exige saber como ele pode dizer algo tão absurdo na cara dele. Vlado enxuga a bebida do rosto e diz que Jaqen ainda é horrível, mesmo depois de todo esse tempo. Aí diz que todo mundo nessa família é teimoso e pergunta se Jaqen realmente acha que os filhos dele vão resultar diferente. Jaqen grita pra ele sair. Vlado se endireita e diz que Jaqen deve gravar aquilo. É a última chance. Por serem irmãos, ele veio disposto a perdoar tudo. E o príncipe eleitor também vai ignorar. Sorrindo, diz que Jaqen só precisa entregar o kit de inverno. Jaqen saca a lâmina imediatamente e aponta pra Vlado, mandando ele sair. Diz que mesmo que morra, Vlado não vai receber nada dele. Vlado zomba e diz que Jaqen é tão tolo quanto pensava. Aí avisa que vai levar tudo e ver até quando Jaqen aguenta. Também ficamos sabendo que o nome do atendente é Touk. Jaqen manda Touk começar os preparativos. Mais tarde, Yevguinen pergunta onde está o pai. O homem que avisou antes diz que está no segundo andar. Yevguinen pergunta se Touk já está lá embaixo. O homem diz que sim. Yevguinen abre a porta e diz que é hora de usar o kit Winterbottom. Boris ficou de queixo caído. Soubemos que o kit Winterbottom é uma armadura arrancada após a morte do senhor territorial de outro país junto com 99 inimigos abatidos. Como já foi dito, são o Soulguard e a espada invernal. Relíquias da dinastia Jaman passadas de geração em geração, e só os mais poderosos conseguem empunhá-las. Com o tempo viraram lenda, quase rumor, mas agora estavam sendo colocadas nas mãos de Yev Jaman. Ele desembainhou a vintereira e Boris ficou boquiaberto. Jaqen disse a Yev Jaman que tinha algo para mostrar a ele. Num flashback do começo daquele ano, Jaqen disse que Yev Jaman certamente tinha ouvido falar do tesouro conquistado pelo bisavô e pelo filho após a guerra. Vintereira e Soulguard, juntos chamados de kit Winterbottom. Yevonne disse que achava que era só boato, e Jaqen explicou que foi de propósito. O avô deles dividiu uma peça para Vlado Geminin e outra para ele, esperando que os irmãos trabalhassem juntos, mas estava enganado. O kit Winterbottom só revela o verdadeiro potencial quando as duas partes são usadas ao mesmo tempo. Jaqen disse que Yevonne completava 20 anos naquele ano, então estava na hora de entender o que significava ser herdeiro da família Geminin. Se o perigo chegasse, ele devia fugir levando o kit junto. Yevonne ficou sem chão. Jaqen disse que não importava o que acontecesse, ele devia sobreviver e manter o tesouro da família em segurança. O futuro da linhagem dependia dele. Não podia perder aquilo de jeito nenhum. Jaqen perguntou se Edainin tinha certeza de que conseguia se sustentar de pé. De volta ao presente, os dois estavam deitados na cama. Boris disse que parecia incrível e Edainin perguntou qual ele preferia. Ele disse que a armadura parecia pesada demais, então a espada era mais interessante. E Edainin disse que ele podia ficar com a invernal. Aí disse que ia entregar quando ele tivesse maturidade para empunhá-la, então deixou ele tentar segurar, mas a espada caiu na hora, ainda pesada demais para Boris. Yevgeny deu risada e disse que na próxima ele conseguia. Enquanto ajudava a levantar, disse que a invernal era a espada de Boris. Depois disso, Yevgeny ficou repetindo sempre que podia que a espada pertencia a ele, até que aos poucos Boris foi acreditando de verdade que era sua mesmo. Mas comparado ao primogênito, ele ainda era uma criança. A espada na prática devia pertencer a Yevgeny. Yevgeny contou que o tio tinha iniciado uma rebelião, e o pai já sabia que isso podia acontecer, então agora precisavam seguir o plano. Disse a Boris para não ter medo, e aquilo fez lembrar de algo que Tom uma vez contou sobre rebeliões familiares. Numa disputa como aquela só existem vencedores e derrotados, sem certo ou errado. Mesmo que muita gente morresse, ninguém seria punido. Ninguém ia admitir o que aconteceu, nem chorar os mortos. Como integrante dos Trabucos, Boris entenderia que quando chegasse a hora, essas palavras continuariam ecoando na cabeça dele. Enquanto Yevgeny pegava a espada dizendo que ia pegá-la emprestada por enquanto, percebeu que Boris estava perdido nos próprios pensamentos. Ele agarrou o lençol com força e disse que Yevgeny não precisava devolver. O pai tinha entregado a espada para ele mesmo, então ele tinha que sobreviver e se vingar. Yevgeny só ficou olhando para ele por um instante e depois colocou a mão no ombro. Disse que a invernal era de Boris e não a aceitaria sem permissão. Assim que a rebelião acabasse, ele devolveria.
Boris abaixou os olhos dizendo que nem conseguia segurar. Yevgenin lembrou que eles já se aguentaram juntos antes. Tava pesada agora, mas um dia ele seria forte o suficiente para empunhá-la. Aí o abraçou e disse que ele conseguia. Era um guerreiro, assim como o nome dele significava. Então o nome Boris provavelmente significa guerreiro na língua deles. Aí um barulho soou lá fora. Eles foram à janela e viram chamas. Yevgenin disse que tinha começado, e os dois enrijeceram. Soldados lá fora gritavam que naquele dia o chefe da família Jinaman seria substituído. Ordenavam que todos largassem as armas, se rendessem e servissem o novo mestre para restaurar a família. Jerkin ficou calmo e disse que quem era fraco o suficiente para se deixar convencer por palavras já tinha ido embora. Não era como nos velhos tempos quando o pai comandava, mas ainda havia soldados leais. Jerkin abriu a janela e berrou que quem invadiu a longuardia estava prestes a enfrentar o julgamento. Os soldados embaixo o avistaram e avisaram que ele estava no terraço. Jerkin os desafiou a pararem de se esconder feito covardes e então mandou Touka se preparar. Touka ergueu a mão e um círculo mágico se formou. Chamas brancas se espalharam pelo campo. Os soldados entraram em pânico, gritando e perguntando o que estava acontecendo. Os homens de Jerkin ergueram as lanças e juraram que matariam Vlado. Os homens de Vlado começaram a entrar em pânico com a magia de Touka e Jerkin ordenou que o time avançasse. Perguntou se eles realmente achavam que a família Jimen ia cair no lixo feito eles. Aí um estrondo enorme cortou tudo. Jurkin se virou e um arrepio desceu pela espinha quando um monstro gigantesco em forma de serpente emergiu de um círculo mágico. Ele reconheceu aquilo como uma invocação do reino congelado, o Kragli. Jurkin percebeu o tamanho da encrenca. Só 3 pessoas nos trabucos conseguiam invocar o Kragli. Aí ele avistou Jong Naunu no meio da multidão, um dos arquimagos de Khan. Não conseguia acreditar que Khan o tinha enviado para apoiar Vlado. Aquilo significava que a posição de Vlado precisava ser garantida ali mesmo. Os trabalhadores da mansão começaram a fugir apavorados conforme o Kragli aparecia. A fera começou a atacar a torre. Jurkan disse que salvar as pessoas vinha primeiro. O segundo esquadrão conseguia segurá-los, então precisavam recuar e traçar um novo plano. Aí ouviu Yevgenin e se virou para encontrar Yevgenin com Boris. Ordenou que Yevgenin corresse sozinho enquanto mantinha Boris consigo. Quando Yevgenin protestou, Jerkin perguntou como ele esperava escapar e ao mesmo tempo proteger Boris também. Aí perguntou se Yevgenin tinha esquecido o que devia proteger. Cheio de arrependimento, Yevgenin se virou e saiu correndo. Boris foi guiado pro outro lado. Jerkin conduzia ele. Ele se lembrou do que o pai tinha acabado de dizer, escapar com uma criança era impossível. Ele achava que só estava atrapalhando o pai. Yevgenin tinha que viver e proteger o tesouro, porque mesmo que sobrevivesse, ele não conseguiria proteger a família da mesma forma que Yevgenin conseguia. Boris olhou para trás com tristeza e disse que estava com um pressentimento ruim. Igualzinho antes, sentia que algo terrível estava para acontecer com Yevgenin. Krago continuava invadindo a propriedade enquanto os soldados lutavam e se matavam. Tou relatou que a maioria das pessoas tinha escapado, mas a mansão ainda estava sendo destruída. Um estrondo enorme aconteceu e Boris se virou para ver outra ala da propriedade desabar. O medo tomou conta dele, mas Jerkin explodiu de raiva. Gritou que Vlado tinha ousado destruir a mansão e que nunca perdoaria o irmão por aquilo. Ordenou que Tou verificasse o primeiro e o segundo esquadrão. Tou estendeu a mão enviando mana pelo ar e disse que estavam em maus lençóis agora que a mansão não podia ser usada como cobertura. Jerkin mudou o plano rapidamente. Atacar as 2 entradas laterais, dividir os soldados em 2 grupos e se esconder nos arbustos até ele dar a ordem. Boris tentou perguntar sobre o monstro, mas Jerkin disse que estava tudo bem desde que ficassem longe da mansão. Aí mandou ele parar de chorar. A criatura não conseguia tocar completamente o mundo dos vivos porque metade do corpo ainda estava do outro lado. Boris ainda parecia inquieto, e Tou juntou os dedos para assobiar para os soldados restantes. Logo, todos estavam escondidos nos arbustos. Jerkin disse a Boris para avançar devagar e recuar quando a batalha começasse. Depois disso devia fugir. Tinha entendido? Boris perguntou para onde devia ir. Jerkin pausou para pensar e aí disse para ir pro Lago Amira. Boris hesitou, dizendo que tinha ouvido falar do espectro maligno de lá. Jerkin retrucou perguntando se ele realmente acreditava na história de fantasma de alguma solteirona, e como ele podia se chamar de homem da família Jinama. Por causa daquele boato, ninguém chegava perto do lago, o que tornava aquele lugar mais seguro por perto. Disse a Boris para se esconder perto das 3 árvores de tronco preto, e que iria atrás dele depois da batalha. Boris disse que entendeu, mesmo ainda claramente assustado. Então Tou disse que era a hora. Jerkin rugiu para todos atacarem a entrada leste, e os soldados avançaram. Ele se virou para Boris e perguntou o que ele estava esperando, mandando aproveitar aquela chance para se levantar e correr. Boris se sacudiu e saiu disparado, pensando que a história devia ser mentira e que só precisava fazer o que o pai mandou. A batalha estourou, com soldados se massacrando sob os gritos do Kragli. Vlado sorriu e chamou eles, dizendo que ia cortar até o último enquanto caminhava em direção ao grupo. Ele ergueu a lâmina e ceifou 3 soldados num instante. Ainda sorrindo, chamou por Jerkins, bombando de como ele o tinha taxado de criminoso e expulsado enquanto ficava com a família e a herança para si. E agora, disse ele, Jerkin estava se enfiando num buraco feito rato. Um dos homens gritou de repente que tinha encontrado Jerkin. Vlado se virou imediatamente, dizendo que Jerkin não estava tão longe assim, afinal. Naquele dia o Argrun de Darklad seria substituído pelo Vinterer branco prateado. As forças de Vlado cercaram Jerkin, que estava visivelmente esgotado. Mesmo assim, ele zoou a ousadia dos invasores por invadirem as terras dele tão abertamente. Ele abateu um soldado, deixando a cabeça do homem no chão, e desafiou os demais a chegarem mais perto. Disse que iam pagar pela imprudência. Mas enquanto Jerkin falava, Vlado surgiu pelas costas e cravou a lâmina nas costas dele, sussurrando que tinha avisado que aquilo ia acontecer. Aí sacou a espada de volta. Jerkin berrou que era uma emboscada.
Vlado riu e disse que Jerkin não era o mesmo de antes. Talvez a velhice finalmente tivesse chegado. Aí Vlado o esfaqueou no estômago. Jerkin cuspia sangue. Tou correu, gritando por Jerkin. Vlado desembainhou a lâmina e disse que mataria Tou também. Um feitiço foi disparado do nada e uma névoa negra se espalhou, cegando a todos. Os soldados começaram a balançar descontroladamente em pânico. Tou estendeu a mão e formou um círculo mágico. Um instante depois, sustentou Jerkin. Vlado gritou para eles pararem, perguntando se Jerkin pretendia fugir feito covarde e chamando aquilo de vergonhoso para um guerreiro. Disse que ia acabar com eles, mas os dois se teletransportaram, deixando Vlado possesso. Olhando para o sangue que Jerkin tinha deixado para trás, Vlado ordenou que todos os encontrassem. Enquanto isso, Boris corria pela floresta, repetindo para si mesmo que precisava encontrar as árvores de tronco preto. Depois de um tempo, finalmente chegou lá, completamente sem fôlego. Disse a si mesmo que o pai apareceria em breve, então tudo o que precisava fazer era se esconder. Se agachou do lado das árvores ofegante, dizendo que só precisava esperar. Aí ouviu um som estranho na floresta. Um suor frio escorreu pelo rosto enquanto tentava identificar o que era. Começou a tremer de medo, pensando que podia ser o pai ou o espectro. O som parou de repente. Boris olhou ao redor confuso, e aí ouviu de novo bem atrás dele. Um tentáculo vermelho se enrolou ao redor dele e o ergueu no ar. Ele se virou e viu o espírito maligno do lago. Boris percebeu que a empregada tinha razão, e ficou se perguntando se o pai realmente não sabia que aquele monstro estava ali. Aí se perguntou por que Jerkin o tinha mandado para aquele lugar. A criatura avançou em direção ao rosto dele e ele fechou os olhos gritando que não queria morrer. Clamou pelo pai e por Yevenen. Aí o monstro foi despedaçado por Yevenen. Boris caiu no chão encharcado de sangue. Não conseguia identificar que era Yevenen. Tudo que via era um cavaleiro de pé sobre ele. O pavor cresceu conforme a figura se aproximava. Yevenen parou na frente dele e berrou perguntando por que Boris estava ali. Ele só ficou olhando, sem entender nada. Aí Yevenen de repente o puxou para um abraço. Perguntou de novo por que tinha vindo, avisando que podia ter morrido. Boris tentou explicar que o pai tinha mandado ele esperar ali. Aquilo pegou Yevenen de surpresa e ele perguntou por que estava ali também. O pai tinha dito que ele precisava proteger o Kit Winterbottom. Yevenen ficou quieto e depois admitiu que não concordava com o pai. Para ele, a família valia mais que qualquer tesouro. Relíquia não significava nada se a família inteira morresse e ninguém pudesse guardá-la para sempre. Boris perguntou como ele o tinha encontrado, e Yevenen sorriu. Com orgulho, disse que era o irmão dele, então o protegeria onde quer que fosse. Boris começou a responder, mas uma luz intensa brilhou atrás deles. Ele se virou, e Yevenen mandou prestar atenção. O tio não era o único inimigo. Khan também estava ajudando. Foi ele quem trouxe Boris ali, e entregou ao tio aqueles soldados e magos. Khan queria o Soulguard, a Vinterer e a aliança da família. Para isso o pai precisava morrer. Yevenen disse que o pai já sabia, por isso os fez escapar. Um portal se abriu atrás deles. Os dois se viraram assustados, e relaxaram quando Tou e Jurkin saíram. Yevenen perguntou rapidamente o que tinha acontecido, e Tou disse que foi o Argren. Khan devia ter entregado. Era um veneno poderoso que nenhuma cura conseguia parar, então Jurkin não podia ser tratado. Tou perguntou por que eles ainda não tinham ido embora. Boris se escondeu atrás de Yevenen, que começou a falar, mas Tou interrompeu dizendo que estava tudo bem e perguntando se estavam a salvo. Yevenen explicou que tinham visto um clarão e acharam que vinha perto da mansão. Aquilo fez Tou perceber alguma coisa. Disse que foi o olho de Kiria, um feitiço para enxergar a distância. Um mago poderoso como Jongnol conseguia localizar até uma agulha num palheiro a meio-dia de viagem. Como tinham visto o flash, a posição deles estava exposta. Alarmado, Yevenen perguntou o que deviam fazer. Tou disse que tudo o que podiam fazer era torcer para a sorte continuar do lado deles. Jurkin murmurou fraco que precisavam se mexer. Olhou para Tou e os dois trocaram olhares. Tou deu um leve aceno. Aí abriu um portal e mandou Yevenen ir. Boris ergueu os olhos se perguntando o que Yevenen escolheria. Tou disse a ele que se entendia a vontade do pai, precisava ir embora e proteger os tesouros. Ao mesmo tempo, cavalos cortavam a floresta enquanto Vlado fervia dizendo que eles tinham vindo até o lago Amira. Disse que todo mundo temia aquele lugar, pois era o lago amaldiçoado que tinha roubado a única irmã deles. Uma memória voltou, os jovens Yene e Vlado brincando, com Jurkin observando por perto. Ela corria atrás de Vlado pelo campo, os dois rindo. Vlado disse que a única pessoa com quem realmente se importava naquela casa era a irmã, e Jurkin também cuidava dela. Mesmo que os dois irmãos brigassem sem parar, Yene era a única que os tratava como iguais. Aí Vlado exigiu saber se Jurkin tinha enlouquecido, como podia mandar ela para uma família daquelas. Jurkin respondeu que mesmo sendo um casamento de outra facção, Yene fez a escolha. Tudo que podiam fazer era torcer para que encontrasse a felicidade. Vlado retrucou dizendo que aquilo era uma piada, que só havia um jeito de impedir. Aí disse a Yene que o noivo dela estava indo pro lago Amira. Abalada, ela perguntou por quê, depois saiu correndo chorando que ele não podia ir lá. Vlado achou que o plano estava funcionando, e esperava que ela fosse ao lago para seus homens a sequestrar lá, porque nunca tinha pretendido deixá-la ir embora. Mas o plano deu errado. Um grito soou e estava claro que algo tinha dado muito errado com ela. Ela tinha perdido o juízo. Vlado assistiu horrorizado, sem entender o que tinha acontecido. Ela só deveria ser levada pelos homens dele. Nunca devia ter chegado ao lago. Jurkin empurrou ele pro lado. Vlado gritou que precisavam de médico para Yaine, mas Jurkin disse que ela não pertencia mais a esse mundo. Mesmo odiando o noivado, Vlado tinha feito algo imperdoável. Vlado tentou explicar que nunca quis que aquilo acontecesse.
Disse que não imaginava que uma garota tímida como Yenny fosse ao lago e nunca acreditou que o espírito era real. Jurkin disse que aquelas desculpas não significavam mais nada para ele, então ordenou que todos voltassem para a propriedade. Vlado perguntou o que ele estava prestes a fazer e Jurkin desembainhou a espada. Disse que ela já tinha ido, o espírito maligno tomou a mente dela e só a morte podia libertá-la. Vlado foi contido enquanto gritava para Jurkin parar, caindo em pranto. Gritou o nome de Yenny e então ela morreu. A memória terminou, e Vlado ordenou que todos vasculhassem o lago de ponta a ponta. Aí um grito agudo subiu da água e mãos podres começaram a emergir. Um por um, os ghouls rastejaram até a margem. Os soldados entraram em pânico, mas Vlado exigiu saber se estavam desobedecendo. Ele cortou os ghouls, xingando o lago e o cheiro ruim. Admitiu que estava com medo, mas se matar Jurkin significasse enfrentar todos os monstros daquele lago, que fosse assim. Tou disse a Yejin que era hora de ir, e agora já dava para ouvir os soldados se aproximando. Avisou que seriam encontrados em breve, mas Yejin disse que não ia embora. Ia ficar para proteger Boris e o pai. Tou lembrou que Vlado estava chegando, e o pior momento de todos estava quase ali. Yevhenin disse que o legado da família existia justamente para os piores momentos, e se o pai precisava do que tinha, ele também precisava. Perguntou a Boris se ele entendia. Ele lembrou do dia em que Yevhenin recebeu o kit e disse que não queria um mundo sem irmão nem pai. Com um sorriso triste, Yevhenin disse que talvez devessem encarar aquilo como uma forma honrosa de morrer juntos. Boris sentiu o coração afundar e Tou disse para ele não sair a menos que visse Yevhenin morrer. Yevhenin disse que quando chegasse a hora de encarar Vlado, não fugiria. Ele olhou para cima e disse que entendia. Agora sabia porque os olhos do irmão pareciam tão estranhamente azuis e porque o sorriso dele brilhava tanto assim. Uma sensação ruim pairava sobre tudo, mas seguiram em frente. Jurkin disse que finalmente tinham chegado. Estava completamente sem fôlego e disse que Yenny ainda devia estar por ali em algum lugar, capturada pelo espírito maligno e perdida para sempre. Ele contemplou o lago em luto. Vlado perguntou se só agora tinha decidido procurá-la. Eles a abandonaram sem nenhuma sepultura. Se ela o visse agora, não ficaria nem um pouco satisfeita. Foi ele quem a matou. Jurkin disse que Vlado ainda era teimoso demais para encarar o que tinha feito. Vlado desembainhou a lâmina e perguntou se ele finalmente estava pronto para implorar. Jurkin o apressou, dizendo que era tarde demais para isso. Vlado respondeu que aquele rancor terminaria naquela noite. Lutariam até o espectro aparecer. As lâminas se chocaram enquanto Jurkin disse que uma vez tinha salvado a vida de Vlado. Ele ainda estava cego para os próprios pecados. Era ele o verdadeiro culpado pela morte de Yenny, que se transformou num dos monstros do lago. Vlado ergueu a espada e perguntou se Jurkin ainda o culpava por aquilo. Jurkin bloqueou, mas Vlado continuou, dizendo que foi Jurkin quem matou Yenny, não ele, e que queria encerrar aquilo ali. Os dois trocaram golpes, os dois jurando ficar até o espírito de olhos vermelhos aparecer. Enquanto isso, ghouls se aproximavam de Yejin e Boris. Yejin murmurou sobre a tia e jurou protegê-lo do espectro. Boris, confuso, perguntou se Yejin já não tinha matado o monstro na floresta. Mas uma olhada no rosto de Yevhenin disse que algo estava muito errado. As mãos de Yejin começaram a tremer sobre a Vinterer. Boris abaixou o olhar e disse que o pai estava certo. O legado da família era mais poderoso quando só uma pessoa o utilizava, então Yevhenin devia ser o único a usar os dois. Ele se armou de coragem. Absorveria o primeiro golpe, mesmo que viesse do próprio espírito maligno, se aquilo significasse que Yevhenin viveria. Aí uma aura começou a emanar do peito de Yevhenin, e ele gritou que o Soulguard estava reagindo. Yevhenin ficou imóvel e disse que ele estava ali. Uma luz vermelha apareceu. De repente Boris foi arremessado num espaço completamente branco, gritando e perguntando o que estava acontecendo enquanto chamava por Yevhenin. Em vez de resposta, uma gargalhada cruel soou atrás dele. Ele se virou devagar quando uma voz o chamou de criança bonita, e dois olhos vermelhos gigantescos encararam ele de volta. Ele acordou sobressaltado e se sentou, perguntando onde estava. Yevhenin chamou por ele e Boris se virou para vê-lo acenando. Yevhenin disse que ficou feliz de vê-lo acordado e mandou beber um pouco de água. Ele só ficou olhando, sem entender nada. Yevhenin perguntou o que havia de errado. Tinha sido um pesadelo? Boris de repente saltou e o abraçou, jogando a água fora. Começou a chorar enquanto os dois caíram no chão. Yevhenin o segurou e lembrou que era o irmão dele. Disse que algo parecia errado. Definitivamente tinha estado no lago. O pai estava brigando com o tio enquanto ele e Yevhenin estavam cercados. Mas depois disso tudo ficou em branco. Yevhenin disse que talvez ele devia buscar mais água. Boris perguntou onde estavam. Yevhenin disse que estavam ao norte dali, no território da família Gurin. Tinham chegado a cavalo enquanto ele estava desfalecido. Assim que acordou, a primeira coisa que perguntou foi onde o pai havia ido. Yevhenin Jineman baixou o olhar e disse que o pai tinha ido para outro lugar. Tudo tinha desmoronado depois do que aconteceu, e eles se separaram. Boris perguntou como iam encontrá-lo, mas Yevhenin Jineman disse para não tentar. Tou usaria magia quando chegasse a hora. Aí perguntou o que deviam fazer até lá. Yejin e Jineman disseram que deviam ir visitar a tia-avó, pois o lado dela não era hostil ao pai. Outra opção era se dirigir ao príncipe eleitor Katsia, aquele a quem o pai servia. Boris ficou pensativo. Aí perguntou se realmente precisavam ir a algum lugar, talvez pudessem viver como gente comum. Aquilo pegou Yejin e Geniman de surpresa, e ele admitiu que nem saberiam como, já que sempre tiveram outras pessoas cuidando deles. Boris perguntou se podiam simplesmente esperar o pai entrar em contato e ficar no baixo perfil até então. Logo depois disso, o estômago dele roncou alto o suficiente para responder por ele. Yejin e Geniman sorriu de verdade e deu risada. Depois disse que deviam comprar comida numa aldeia próxima. Ao entrarem na pousada, o zelador os cumprimentou. Yevhenin Geniman pediu um quarto individual. O estalajadeiro reparou na espada dele e foi logo dizendo que não era
era barato. Com um sorriso malicioso, ela anunciou o preço, com mais 10. Yevgeny Ginima jogou uma moeda no balcão, o que a fez sorrir ainda mais. Ela disse que sabia que ele tinha dinheiro, e apontou que ele tinha pago caro demais. Perto deles, os clientes começaram a zoar que os meninos deviam ter vindo só para ver como os plebeus viviam. Ela deu a chave do quarto e perguntou o que queriam pro jantar e pro café da manhã. Yevgeny Ginima disse que qualquer coisa servia. Boris de repente sentiu algo ruim atrás dele e se virou. Yevgeny Ginima bateu no ombro dele e mandou continuar andando. A zombaria foi crescendo. As pessoas zoavam que garotos como eles provavelmente não tinham estômago para comida comum. A sala inteira caiu na risada. Aí um homem se aproximou e jogou um prato na mesa deles. Disse para eles experimentarem e falarem como tava o gosto. Boris pressionou a mão na boca tentando não vomitar. A tigela estava cheia de vermes. Ele soltou um grito. Ele caiu no chão enquanto os outros zombavam, perguntando se ele não queria provar o prato local. Um dos homens, Git, se levantou e disse que talvez os meninos simplesmente não soubessem como comer. Ele ensinava com prazer. Git colocou a mão no ombro de Yevgeny Ginima e ofereceu ajuda. Yevgeny Ginima bateu na mão dele, disse ao homem para ir em frente se fosse tão bom que ele mesmo pudesse comer primeiro. Git riu e chamou todo mundo para ouvir, depois disse que não estava com fome suficiente para comer a refeição de outra pessoa. Yevgeny Ginima bateu a cabeça na mesa e disse para ele não hesitar se fosse realmente uma iguaria. Disse que estava até convidando para dividir a mesa. Git começou a gritar para ele parar, perguntando se estava falando sério, querendo empurrar comida goela abaixo nele. Yevgeny Ginima ergueu uma colher cheia de vermes e todo mundo percebeu que ele estava falando sério. Boris ficou de boca aberta e gritou o nome do irmão, apavorado com o jeito que ele estava agindo. Yevgeny Ginima ergueu a cabeça e olhou para ele, depois soltou Git. Ele disse que o homem devia ser grato, não era cruel o suficiente para fazer aquilo na frente do irmão mais novo. Virando-se para Boris, disse que comeriam mais tarde e que era hora de ir embora. Mas os amigos de Git os bloquearam, perguntando para onde ele achava que estava indo. Yevgeny Ginima se viraram e socou o rosto de um deles, jogando ele no chão. O homem rosnou que ia ensinar uma lição. Yevgeny Ginima pensou em desembainhar a espada, mas decidiu que aquilo só pioraria as coisas. Em vez disso, pegou uma cadeira e arremessou num dos homens. Os outros o atacaram imediatamente, ele bloqueou um golpe, então ouviu Boris gritar para eles o soltarem. Tinham agarrado ele. Git sorriu para Yevgeny Ginima. Pouco depois, os dois meninos estavam amarrados. Yevgeny Ginima cerrou os dentes e o chamou de covardes. Git só deu risada. Disse que a culpa era de Yevgeny Ginima por ter criado aquela confusão e que talvez agora aprendesse boas maneiras. Aí se aproximou de Boris e disse que em vez disso ensinaria a ele. Os homens forçaram a boca dele aberta quando uma colher cheia de vermes veio na direção dele. Yevgeny Ginima gritou perguntando o que aqueles caras achavam que estavam fazendo com uma criança. Git zoou dizendo que se ele era tão protetor com o irmão, talvez preferisse comer sozinho. Yevgeny Ginima revidou imediatamente. Tudo bem, traga para ele. Git riu de como crianças ricas eram teimosas, depois se virou e disse que não havia mais volta. Tinha certeza mesmo? Porque se recusasse, Boris é quem teria que comer. Yevgeny Ginima olhou para ele, depois abriu a boca e comeu os vermes. Git ficou de queixo caído. A pousada ficou em silêncio por um instante, depois as pessoas começaram a chamar ele de aberração. Boris não ligou para aquilo, só estava preocupado com o irmão. Yevgeny Ginima ergueu a cabeça e engoliu em seco, depois disse o nome completo, Yevgeny Ginima, e declarou que o pai era senhor da guarda longa. Git começou a suar frio e enxugou a boca. Disse que Yevgeny Ginima o desafiava formalmente para um duelo. A sala inteira enrijeceu quando os clientes perceberam que tinham brigado com um nobre de verdade. Yevgeny Ginima ordenou que Git dissesse o próprio nome. Finalmente souberam, Git Fallon. Yevgeny Ginima disse que ia matá-lo, mas daria uma chance de compensar aquilo. Se Git admitisse a derrota e se deitasse de bruços, podia sair vivo. Mesmo assim ainda teria que comer os vermes. Boris ficou de boca aberta. Já tinha visto o irmão usar espada antes, mas nunca num duelo de verdade. Naquele momento, Yevgeny Ginima parecia ser outra pessoa completamente. Git Filoni começou a se perguntar se o menino realmente pretendia matá-lo. Aquele medo só piorou conforme os outros clientes começaram a sussurrar sobre a espada. Git disse que já tinha ouvido falar daquela espada e percebeu que a lâmina era Vinterer. Sabendo que sua única chance era atacar primeiro, foi para cima de Yevgeny Ginima. Yevgeny Ginima bloquearam com facilidade. Git entendeu na hora que estava derrotado. A própria espada tremeu com impacto enquanto a lâmina de Yevgeny Ginima não se mexeu nem um milímetro. Yevgeny Ginima o derrubou. Git olhou em pânico e viu Yevgeny Ginima já avançando de novo. Um golpe descendente veio na direção dele. Git mal ergueu a espada e foi cortado ao meio. Ele contemplou a lâmina partida enquanto todo mundo se perguntava como uma espada podia ser dividida assim. Git desmaiou murmurando que era impossível. Yevgeny Ginima disse que tinha acabado e ergueu a espada para finalizar. Naquele instante, Git não conseguia pensar em nada além do próprio medo. Ele caiu de joelhos e implorou pela vida. Yevgeny Ginima perguntou se estava admitindo a derrota. Git disse que sim, que faria o que fosse mandado. Yevgeny Ginima deu a ordem. Comer a tigela de vermes. Boris tentou impedir, mas Yevgeny Ginima disseram que não ia repetir. Git ergueu a colher devagar, depois enfiou na boca. Ele tossiu e lutou contra o vômito, se forçando a comer. No fim, a tigela estava vazia. Boris ficou sem palavras, mas Yevgeny Ginima disse que era hora de ir. De volta no quarto, ficou sentado pensando e por fim chamou o irmão. Yevgeny Ginima perguntou se algo o incomodava, mas Boris ficou quieto. Se aproximando, Yevgeny Ginima disse que podia falar. Ele finalmente admitiu que estava aliviado de ver o irmão em segurança e feliz por ter vencido.
Mas durante aquela briga, ele realmente teve a sensação de estar encarando uma pessoa completamente diferente. Ele sabia que Yegen e Jimenin não tinha tido outra saída. Mesmo assim, algo parecia fora do lugar. Yegen e Jimenin disse que ele tinha visto com clareza, ninguém o conhecia melhor. Agora entendia que o pai deles estava certo e disse que não podia mais se dar ao luxo de ser condescendente. Lembrou a ele que se pudesse ficaria ao lado dele para sempre, mas aquilo não seria possível. Ele teria que trilhar o próprio caminho. E para sobreviver nessa estrada, precisava ficar mais forte e mais resistente. Para isso, teria que se fechar por dentro para que os outros não enxergassem o que realmente sentia. Perguntou se Boris entendia que o mundo não deixaria ele em paz. Ele perguntou se aquilo significava que Yegen tinha escolhido excluir todo mundo. Desviando o olhar, Yegen e Jimenin disse que sim. Olhou para a própria mão e pensou que o irmão provavelmente estava com receio de que ficassem vulneráveis agora que só sobraram os dois. Yegen e Jimenin mandou dormir, mas manter a armadura. Não sabiam se alguém podia se infiltrar. Disse que faria a primeira vigília para Boris descansar. Depois de dar um tapinha na cabeça, prometeu acordá-lo à meia-noite. Mais tarde naquela noite, ele ainda estava acordado. Yegen e Jimenin sentou do lado da cama e Boris ficou se perguntando se já era meia-noite. Aí congelou. Lágrimas escorriam pelo rosto do irmão. Nunca o tinha visto chorar antes, então a cena parecia irreal. Até se perguntou se estava sonhando, e começou a chorar também. Queria consolá-lo, mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, se virou e fingiu dormir enquanto chorava baixinho. Lembrou de Yegen e Jimenin dizendo que ia se fechar do mundo. De manhã partiram a cavalo de novo. Yegen e Jimenin liderava na frente enquanto Boris seguia atrás. Ele ficou pensando em ter visto o irmão chorar e sentiu que devia dizer algo. Então apontou para uma flor e perguntou o nome. Yegen e Jimenin disse que era flor de milho. Boris lembrou que ele costumava contar histórias sobre flores e suas origens, então perguntou se tinha esquecido tudo aquilo. Yevgenin Jimin disse que talvez sim. Ao pôr do sol, Yevgenin Jimin disse que acampariam ali pela noite. Acenderam o fogo e ficou sentado num silêncio desconfortável. De repente Yevgenin Jimin mandou ele segurar a lâmina, se virou e chamou as pessoas que o seguiam. Se iam aparecer agora, deviam parar de se esgueirar feito covardes. Com tantos homens não precisavam de furtividade. Um homem saiu rindo enquanto respondia. O homem zoou a coragem dele e ordenou que os homens o cercassem. O cavalo deles disparou imediatamente. Yevgenin Jimin disse que parecia que Gitfilon tinha bastante homens guardando ele. O homem riu e perguntou se ele realmente achava que era esse o motivo. Estavam ali pela Vinterer. Disse que era valiosa demais para ignorar. Yevgenin Jimin disse que previa que aquilo podia acontecer, mas ainda queria um duelo justo. Revelar o nome tinha sido o erro real. O homem atacou a tripulação e mandou pararem de esperar e pegarem a espada. Avançaram juntos. Yevgenin Jimin não se mexeu. Recebeu os golpes um após o outro e disse que aquela lâmina estava muito além do alcance deles. Aí revidou contra vários deles de uma vez. Um homem se levantou e admitiu que foi impressionante, mas disse que queria vê-lo deter o próximo golpe. Atacou. Boris gritou para Yevgenin. Jimin se levantou e admitiu que foi impressionante, mas disse que queria vê-lo deter o próximo golpe. Atacou. Boris berrou para Yevgenin e Jimin tomar cuidado, no exato momento em que uma corrente surgiu e se enrolou na Vinterer. Um dos atacantes riu, certo de que tinha acabado, que ele não conseguiria extrair o poder. Aí percebeu que a espada começou a brilhar enquanto Yevgenin e Jimin a erguia bem alto. Yevgenin e Jimin agarrou a Vinterer com mais força e balançou, estilhaçando a corrente. Todo mundo ergueu o braço para proteger os olhos, gritando que as correntes tinham explodido do nada. Costeletas disse que era uma honra finalmente ver o que o povo só sussurrava sobre o movimento especial da Vinterer, o Frozen Break. Uma energia gélida emanou de Yevgenin e Jimin, e Costeletas disse que vê-lo deixava com fome demais. Elogiou a habilidade de Yevgenin e Jimin, depois disse que duvidava que ele ficasse tão calmo com um buraco no peito do irmão mais novo. Yevgenin e Jimin ficaram surpresos de ele ter chegado tão perto de Boris. Sozinho daria conta daqueles homens, mas aquilo mudava tudo. Disse que 12 anos não era pouco tempo. Costeletas e seus homens deram risada, agindo como se os meninos tivessem enlouquecido. Boris cruzou o olhar com ele e disse que aquilo significava que sabia quando teria que morrer, e aquele não era o momento. Aquela resposta irritou Costeletas, e ele disse que era hora de testar a lenda. Ergueu o machado e se preparou. Yevgenin Jimin gritou e atacou para protegê-lo, mas uma flecha de repente voou e perfurou a garganta do homem. O atacante caiu antes de conseguir investir. Boris congelou enquanto o sangue jorrara e o homem desmaiou. Os outros entraram em pânico perguntando o que tinha acontecido e de onde veio a flecha. Mas antes de reagirem, foram eliminados um a um. Yevgenin Jimin puxou Boris para perto, sem saber se os recém-chegados eram mais inimigos. Então uma voz disse que eles tinham aguentado muito bem, e 4 figuras encapuzadas deram um passo à frente. Yevgenin Jimin exigiu saber quem eram. Alguém respondeu que eram os salvadores deles, então devia mostrar um pouco de gratidão. Disse que se não queriam nada em troca, agradecia. Riram e perguntaram o que ele tinha a oferecer. Yevgenin Jimin percebeu que eram fortes. Tinham apagado o grupo inteiro em segundos. Ele ainda não sabia se eram aliados ou ameaças. Disseram que podiam parecer crianças ricas, mas que por hora deveriam só aproveitar o fogo. Yevgenin Jimin pausou, depois agradeceu novamente pela ajuda. Se apresentaram. Um era Vilsken, outro Jalken, e o terceiro Romevits Julai. A líder se apresentou como Jalken Janaka Gota, mas mandou chamá-la de Nika. Yevgenin Jimin olhou para Boris, sem saber o que revelar. Romevits disse que entendia. Se ainda não confiavam neles, podiam ir embora.
Em vez disso, Yegen e Giniman balançou a cabeça e disse que podiam ficar e descansar. Um pouco depois, todos se acomodaram em volta do fogo, até Boris começar a cochilar. Nika jogou uma maçã para ele e mandou pegar. Quando ele hesitou, ela disse para não se preocupar, não era envenenada. Aí perguntou a Yegen e Giniman se Boris era o irmão dele, já que parecia bem jovem. Explicou que eram andarilhos, se movendo de lugar em lugar, de trampo em trampo, e perguntou se ele já tinha ouvido falar da Terra Mortal. Yegen e Giniman repetiu o nome, e Nika disse que costumava se chamar Ganopoli, o Reino Mágico. Uma vez parecia conto de fadas, mas a guerra destruiu tudo. Agora era um deserto em ruínas cheio de espíritos e mortos-vivos, um lugar onde as pessoas morriam e ressuscitavam enquanto os cadáveres. Yegen e Giniman ficou em silêncio e Nika perguntou se a história o havia chocado. Disse que o rosto dele entregava exatamente o que ele estava pensando. Aquele que estava contando disse a ela que a parte difícil de acreditar era que ela tinha escapado de lá. Ganapuli não é um lugar onde as pessoas simplesmente entram e saem. Rumovads diz a ele para olhar a ponta da flecha, coberta por um líquido estranho. Diz que é um veneno mortal, forte o suficiente para matar até um fantasma. Nika o interrompe dizendo que não é como se tivessem visto o verdadeiro Ganapuli. Eles apenas vagaram pelas bordas e trouxeram coisas que os fantasmas estavam usando. Ela tira uma pulseira e pergunta se ele quer ver algo interessante. Marcas estão gravadas ao longo da lateral. Ela joga para Boris, que a observa com admiração. Ele diz que as imagens mostram pessoas dançando e a arte é linda. Nunca viu aquela cidade, mas de alguma forma parece que ela está bem na sua frente. Quase consegue imaginar a poeira brilhando ao sol, os altos pilares se erguendo e os telhados revestidos de rubis. Diz que é incrível o quanto consegue sentir com apenas uma pulseira. Mais tarde, eles vão para uma pousada. O estalajadeiro diz que estava se perguntando quem apareceria tão cedo e comenta que Nika parece destruída. Ela diz que tiveram problemas e não conseguiram dormir lá fora, então abriram caminho a noite inteira. Yevenen Ginomen acrescenta que a seguiu porque não queria dormir ao lado de cadáveres. Nika joga para ele um molho de chaves e diz para descansar um pouco. Pego de surpresa pela gentileza, ele agradece. Will, Skimp e Joaquim também desejam boa noite. Boris diz que está completamente destruído. Yegen e Ginaman dizem que finalmente podem dormir tranquilos porque ninguém deveria estar atrás deles agora. Então ele entra num sonho, de volta a quando era criança brincando com um cavalo. Alguém o chama e ele se vira para ver Vlado Ginama, embora não saiba quem é. O homem se apresenta e pergunta se está sozinho. Então Vlado Ginema age de forma amigável e diz que pode mostrar o que é realmente divertido antes de levantar Boris, o que faz o menino se iluminar. Enquanto se diverte, Vlado Ginema sorri e diz que nunca vai esquecer isso. Já está se perguntando que cara o pai vai fazer. Então se vira e caminha em direção a um poço. Apavorado, Boris grita ao ver Vlado Ginema rindo. Implora para ele soltar e diz que está com medo, mas Vlado Ginema apenas ri mais e o deixa cair. Ele acorda no chão com as mãos amarradas nas costas. Yevenen Ginema diz que está feliz por Boris ter acordado. Ele olha ao redor e pergunta onde estão. Yevenen Ginema diz que precisam sair rápido, o inverno sumiu. Ele pergunta como aquilo aconteceu e quem podia tê-lo levado. Yevenen Ginema solta uma risada amarga e Boris pergunta o que há de errado, mas ele continua dizendo que estão numa situação complicada. Sabe que Boris ainda é uma criança que não entende o mundo. Mesmo assim, espera que ele não cresça para se tornar como ele. O que o pai deles deveria ter ensinado, ele começará a ensinar agora, e a primeira lição é retribuir o dobro às pessoas. Um baque soa do lado de fora do quarto quando o estalajadeiro é jogado no chão e uma adaga escorrega da sua mão. Yevenen Ginema diz que não tem tempo para jogos e pergunta uma última vez quem os trancou. Ele olha para o homem em pânico. O estalajadeiro diz que nunca quis participar daquilo e que lhe disseram que Yevenen Ginema não conseguiria lutar. Yevenen Ginema pega a adaga enquanto o homem diz que gostaria que eles não tivessem guardado algo sobre ele. Segurando a lâmina, Yevenen Ginema pergunta quem fez aquilo. O estalajadeiro desiste instantaneamente e deixa escapar que foi Nika. Yevenen Ginema leva a traição como um golpe e murmura baixinho. O estalajadeiro explica que o grupo de Nika os vendeu para o corpo de mercenários Lekertable, que compra pessoas e as faz trabalhar como mercenários até espremê-las de valor. Avisa que virão em breve. Yevenen Ginema pergunta onde está o grupo de Nika agora. O estalajadeiro suspira e diz que estão na taverna de Helmer e que partirão essa noite. Yevenen Ginema se vira para Boris e diz que ainda dá tempo. Precisam ir agora. Naquela noite, espiam por uma janela e ele diz para Boris se esconder e observar com cuidado. Yevenen Ginema vai até a porta dizendo que Boris precisa ver aquilo para entender. Gostaria de poder mantê-lo gentil e inocente, mas não tem essa escolha. Abre a porta e encontra Joaquim e Vilskamp lá dentro. Ele se pergunta onde estão os outros dois, mas entra mesmo assim e pega um prato da parede. Ao se aproximar, a mão se move em direção à adaga e ele pergunta se alguém o chamou. Vilskamp pergunta a Joaquim se ele pediu mais bebidas, mas Joaquim diz que não, já tinham terminado. Yevenen Ginema diz a eles que uma senhora está esperando do lado de fora. Vilskamp acha estranho já que Nika foi ao encontro dos comerciantes. Joaquim concorda, então os dois olham para o olhar gélido de Yevenen Ginema. Entram em pânico. Joaquim começa a gritar, mas Yevenen Ginema bate no pescoço dele e cravar a mão na mesa. Joaquim grita de dor e Vilskamp desembainha a espada exigindo saber quem ele é. Yevenen Ginema agarra a espada de Joachim e pergunta se Vilskamp está sóbrio o suficiente para responder. Está ali por causa da lâmina. Então onde está?
Escapa do ataque de Vilscamp e o lembra de responder à pergunta. Aperta ainda mais a espada e ataca Vilscamp, que mal bloqueia. O impacto sacode Vilscamp com tanta força que ele estremece, e Eugene Ginema instantaneamente encosta a lâmina na garganta dele. Diz que ser ladrão já é ruim, mas ser descarado torna tudo pior. Se Vilscamp não falar, perderá as mãos. Mas simplificando, fale ou morra. Evening Genomen chuta a mesa fazendo Joaquim estremecer de medo e gritar, e ele então deixa escapar que Nika está com a lâmina. Ela e Homem Vats planejam vendê-la e dividir o dinheiro. Will fica irritado, chama Joaquim de traidor e avisa que Nika não vai perdoar aquilo. Então derruba a espada de Evening Genomen e foge gritando que Nika e as luvas negras virão atrás dele. Joaquim grita para ele dizer a Nika que o acordo acabou e começa a reclamar que sabia que aquilo ia acontecer. Nunca deveria ter confiado no plano sujo dela. Segundo ele, ela disse que ia negociar a espada, mas provavelmente foi uma mentira, pretendia ficá-la sozinha. Homem Vats luta principalmente com uma besta, então provavelmente pressionou para vender e dividir o lucro. Acrescenta que se Evening Geniman for até o portão norte encontrará o grupo que Nika está reunindo, e se o encontrarem lá o entregarão alegremente aos mercenários. Avisa também para tomar cuidado, Nika é perigosa. E Evening Geniman diz que se arrependerá para sempre se não recuperar o inverno e então arranca a adaga da mão de Joaquim. Diz para ele sumir de sua vista, nunca mais quer vê-lo. Então voltam e Evening Genomen vai quieto imerso em pensamentos. Boris pergunta o que está pensando. Depois de uma pausa, Evening Genomen diz que é amargo e que as coisas só vão ficar mais difíceis a partir daqui. Mostra as mãos ensanguentadas e diz que até ele consegue fazer isso, não é só o pai deles, ele também é capaz de matar. Boris diz que não é quem seu irmão realmente é e que sabe que só está fazendo aquilo por causa dele, porque quer protegê-lo. E Evening Genomen responde que quando você tem alguém para proteger, fará qualquer coisa por essa pessoa, até matar. Então diz a Boris para se valorizar também. Assim como ele pode fazer qualquer coisa por ele, Boris também deveria lutar por si mesmo. Precisa se proteger e se valorizar mais do que qualquer tesouro, mais do que o inverno ou qualquer outra coisa, para que não morra, não fique para trás, não se machuque nem adoeça. Sobreviver é o trabalho mais importante dele, e precisa chegar ao fim. A cena muda para Nika se encontrando com alguém, e Evening Genomen percebe que o inverno não está à vista. Também esperava que Vils estivesse ali agora. Boris manda ele olhar e aponta para um grupo. E Evening Genomen os estuda e diz que devem ser os mercenários lascivos, os lutadores infames dos quais ouviu falar. O líder é apresentado como Duraki. Nika o cumprimenta educadamente, mas Duraki a interrompe imediatamente. As pessoas que ela vendeu escaparam, então ela deve compensação. Nika responde que chegou atrasado. Ela fez sua parte como sempre. Duraki permanece incisivo. Pague o dobro ou venha trabalhar para eles. Nika grita que é uma imitação, mas Roma intervém e tenta acalmá-la. Diz que pagar pelo prejuízo é justo e que já trabalharam juntos antes. Argumenta também que se juntar a eles apenas prejudicaria o trabalho em equipe, então devolver o dinheiro faz mais sentido. Nika o chama de mão de vaca e devolve o dinheiro. Duraki diz que ainda não é suficiente. Se não pagarem mais ou resolverem aquilo, ele os matará. Mika e Homei ficam tensos. Então ela pergunta uma coisa, ele planeja mantê-los trabalhando pelo resto da vida? Homei sussurra perguntando se ela está tentando transformá-los em escravos. Ela diz que não e pede a Duraki que confirme que não servirão para sempre. Ele diz que os deixará ir se tiverem um bom desempenho no primeiro trabalho e então começa a falar da missão. Mika baixa o capuz e revela o inverno, dizendo que ainda não conhece o trabalho completo, mas seja lá o que for ela precisa executar bem. Eugene Geniman finalmente vê a lâmina, enquanto Nika diz que é melhor não desistirem agora. Eugene Geniman de repente grita para eles pararem e eles o avistam no telhado antes que ele salte. Duraki fica surpreso e Nika não consegue acreditar que ele voltou em vez de fugir. Aterrissando na frente deles, Eugene Geniman exige a espada de volta e chama Nika pelo nome completo. Repete, devolva sua lâmina. Homevats não consegue entender porque ele está ali, mas um olhar lhe diz que Evening Geniman não está brincando. Nika ri dizendo que o homem que Duraki queria apareceu sozinho. Então pergunta se isso significa que podem ir embora agora. Eugene Geniman pergunta com que direito estão comprando e vendendo pessoas num país que não permite escravidão. Nika ri dele dizendo que ele devia ter obedecido em silêncio e que não tem o direito de pregar para ninguém. Se quiser chorar como criança, pode fazer isso em casa com a mãe. Boris grita de volta que ela é covarde por atacá-los enquanto dormiam. É assim que fica o tal talento dela. E ela tem orgulho disso. Então começa a se lembrar da maçã e da pulseira, e as lágrimas brotam enquanto a chama de covarde novamente. Diz que usaram a confiança dele contra ele. Não são guerreiros, são apenas vigaristas. Aquilo pega os dois desprevenidos e Duraki diz que parece que os lados contam histórias diferentes. Pergunta o que Boris quer dizer. Essas são realmente as duas pessoas que ele comprou? Duraki decide resolver de forma simples. Vão lutar, e ele libertará o vencedor. O perdedor é arrastado pelos seus homens. Eugene Geniman levanta a espada para Mika e manda que desembainhe a dela. A mão dela alcança primeiro o inverno, mas ela percebe que Duraki ficaria com ele se usasse, então muda para a espada normal. Diz a ele para não odiá-la demais quando vender o corpo dele. Então avança com um ataque rápido e Eugene Geniman mal passa. Imediatamente percebe o quanto ela é veloz. Ela se afasta parecendo completamente confiante, zombando dele por falar alto sem ter a habilidade correspondente.
A lâmina começa a piscar por todos os ângulos, fazendo-o recuar aos poucos. Pequenos cortes começam a cobri-lo, embora ele ainda consiga bloquear alguns dos golpes. Boris observa aterrorizado pelo irmão. Percebe que Nika é poderosa e que Yejin Jiman está se machucando. O inverno importa, mas a vida do irmão é mais importante. Então olha para cima e nota alguém escondido em uma árvore, perguntando quem é, mas rapidamente se vira quando Nika grita de repente. Uma explosão de sangue ocorre quando Yevgenin Genomin é esfaqueado no peito e Boris grita por ele, mas os olhos de Yevgenin Genomin permanecem duros e focados. Ele deixa a espada cair e vai em direção a Nika. A agarra deixando-a confusa, mas foi apenas uma armadilha para recuperar o inverno. Ela exige saber o que ele está fazendo enquanto uma aura gelada se espalha pela área, e em segundos Nika está completamente coberta de gelo. Todos perguntam o que ele fez. Então percebem que a espada está brilhando. O cavaleiro Yejin ergue a lâmina e declara que o duelo acabou. Ele venceu. Duraki acena e diz que vai honrar o resultado. Boris corre direto para ele e o abraça. Romovats não consegue entender o que aconteceu, mas prepara a besta de qualquer forma, decidindo que se chegar nesse ponto também pode lutar. Aponta para eles com a besta revestida do mesmo veneno mortal que mostrou perto da fogueira. Os olhos ardem de ódio, então duas facas acertam o braço dele e o paralisam. Ele grita de dor e cai de joelhos. Duraki pergunta como ele ousou fazer aquilo na frente dele e chama por Niatri. Uma figura salta da árvore com facas na mão, uma jovem. Duraki ordena que ela cuide do perdedor. Ela pousa limpo, dá um breve aceno de cabeça e vai atrás de Romovats. Abalado, ele desvia do primeiro ataque e bloqueia o segundo com a besta, mas no terceiro ela arranca a arma das suas mãos e encosta uma faca na garganta. Quando a besta cai no chão, ele a olha com medo total. Romovats exige saber por que Duraki está do lado de Yejin Geniman depois de todos os acordos anteriores, mas Duraki o ignora e ordena que seus homens limpem aquilo. Eles arrastam Romovats enquanto ele grita. Yejin Geniman diz que claramente não pensam muito no valor de uma mãe, e se a mãe de Romovats pudesse vê-lo agora, teria vergonha. Naya Trey olha para Boris e diz que o sentiu observando da árvore antes. Então Yejin Geniman o chama dizendo que é hora de ir, e eles partem. Ao olhar para trás, Boris percebe que Nika e o grupo nunca perguntaram por que estavam fugindo. Planejaram enganá-los desde o início. Agora o dinheiro acabou, o cavalo sumiu, e ele se pergunta como vão continuar. Mesmo assim, pelo menos o irmão está vivo e recuperaram o inverno. Enquanto está perdido nesses pensamentos, de repente sente mãos o sufocando e começa a chorar ofegando por não conseguir respirar enquanto chama pelo irmão. Yejin Genamin olha para ele e Boris recua horrorizado ao ver que é o próprio irmão o estrangulando. Então acorda de repente agarrando a garganta e perguntando se era apenas um sonho. Olha e vê Yejin Genamin dormindo no chão. Boris se pergunta por que está em uma posição tão estranha e se inclina para ver como ele está. Ao ouvir o ronco, diz que o irmão deve ter mudado de posição durante o sono porque estava exausto. Então o cobre e se deita ao lado, sussurrando boa noite. Mas Yejin Juniman está encharcado de suor frio, e quando abre os olhos fica engasgado com o que quase fez. No dia seguinte vão à cidade e entram em uma loja dizendo que querem vender algumas coisas. Yejin Juniman larga um amuleto e pergunta o que vai ganhar com ele. Depois se corrige, é um espelho. O lojista diz que está em bom estado mas é muito antigo, então oferece 300. Yejin Juniman acha muito baixo. O lojista suspira e pergunta se ele está tentando roubá-lo. Se não gosta do preço pode vender em outro lugar, embora não consiga mais de 200 em nenhum outro lugar. Talvez alguma nobre tenha usado aquilo uma vez, diz ele, mas essas coisas não são mais populares. Boris diz que o espelho da mãe significa muito, mas Yejin Genomin não muda de ideia. No fim aceita os 300. Aquilo o pega de surpresa. Mais tarde num restaurante, Yejin Genomin manda ele comer. Boris dá uma mordida dizendo que realmente parece bom. Mesmo assim não consegue acreditar que está comendo aquilo. Seu verdadeiro irmão nunca venderia aquele espelho, nem por 3.000. Para ele aquela refeição foi comprada com a memória da mãe. Diz que pão e água teriam sido suficientes, e se pergunta por quanto tempo o irmão vai continuar agindo assim. Então pergunta quando o pai vai mandar uma mensagem. Yejin Jiman fica imóvel e então, sem jeito, diz que pode demorar um pouco. Acrescenta que o pai provavelmente vai se curar primeiro e vê-los quando se recuperar. Por agora devem comer bem e se manter em forma. Ao dizer aquilo, Boris percebe as mãos dele tremendo enquanto corta a comida. Aquilo o surpreende, mas ele concorda dizendo que o irmão está certo. Começa a se perguntar se o irmão não quer ver o pai. O rosto dele parece tão triste. Naquela noite Boris teve o mesmo sonho de novo, e Yejin Jiman o sufocando. Cansado daquilo, abre os olhos e se pergunta por que continua acontecendo. Conforme a visão clareia, lentamente vê o irmão realmente sentado em cima dele com as mãos ao redor da garganta, os olhos brilhando levemente de vermelho. Yejin Jiman solta um suspiro e ergue Boris pelo pescoço. Ele luta para se libertar e chuta descontroladamente, mas Yejin Jiman o arremessa e ele bate na parede. Boris olha para o irmão e o chama, mas Yejin Jiman se vira para o inverno. De repente se levanta e agarra o irmão perguntando se estava realmente tentando matá-lo. Chorando, pergunta por que aquilo está acontecendo. Diz que algo está errado e que ele precisa acordar. Então Boris realmente acorda ofegante. Yejin Jiman pergunta o que aconteceu. Foi outro pesadelo? Dá um sorriso gentil, mas Boris só vê o monstro dos seus sonhos. Está apavorado.
Inventa rapidamente uma desculpa, embora as costas ainda doam. Jiman pergunta o que há de errado e se está machucado. Boris começa a se lembrar de como o irmão o arremessou contra a parede e o estômago embrulha. Diz que caiu da cama enquanto dormia. Jiman ri dizendo que isso quase nunca acontece, devia estar exausto já que descansaram tanto. Disse que deveriam viajar mais longe hoje. Assim que partem e continuam caminhando, Boris olha para o irmão, se perguntando o que realmente aconteceu. Não podia ter sido apenas um sonho, a dor era real. Ele também sabe que o irmão não estava em seu juízo perfeito. As mãos estavam queimando e ele suava como se estivesse com febre. Pior, parece não se lembrar de nada. Boris não consegue entender o que está acontecendo com ele e pergunta se está bem. Jiman parece pálido e doente, mas diz que está bem. Um momento depois começa a cambalear. Aquilo confirma tudo. O irmão está doente, o que faz sentido depois de toda aquela jornada sem descanso. Agora ele se pergunta se realmente estão indo para a propriedade da tia, ou se o irmão sequer conseguirá chegar lá. Um pensamento aterrorizante o invade. Talvez em breve ele não tenha mais ninguém. Boris agarra a túnica dele e pergunta se o pai não virá afinal. Jiman se vira e diz que não é isso, mas Boris implora que diga a verdade. Puxando a camisa, pergunta se o tio capturou o pai ou não. Jiman diz para esperar e então se senta dizendo que precisa de um momento. Boris diz que é estranho, se lembra claramente do monstro que apareceu e do que havia no lago, mas nada depois disso. Fica se perguntando o que aconteceu, o que viu no lago e o que aconteceu com o pai. Um arrepio percorre seu corpo quando Jiman diz que está certo. O pai não vem, há algum tempo foi a um lugar de onde nunca mais poderá voltar. Boris é atingido por flashes de memória do corpo do pai no chão. Jiman tenta acalmá-lo dizendo que está com Tou, então deve estar bem. Ele olha para Vlado Genomin e então ouve Genomin gritando para ele sair dali. Uma mão surge do lago e uma criatura parecida com um fantasma rasteja para fora. Mas é diferente das outras. Para bem na frente de Boris, paralisando-o de medo. Seus próprios olhos começam a ficar vermelhos também. É o espectro de olhos vermelhos. A coisa olha diretamente para ele e Boris deixa cair a lâmina e desmaia de terror. Ele fecha os olhos, mas Genomin estende a mão, o puxa para longe do espectro e diz para correr. Boris observa enquanto o irmão é arremessado no ar pelo monstro com sangue espirrando por toda parte. É quando percebe que é o espectro do lago sobre o qual a babá o havia alertado, nem morto nem vivo, apenas olhos vazios fixos no mundo. O espectro atingiu Genomin e Boris fugiu sem olhar para trás, envergonhado do quanto estava apavorado. Agora se pergunta o que aconteceu com Jiman depois daquilo. Enquanto fugia, os Wrights atacaram novamente, e Jiman se manteve firme para salvá-lo. A memória desaparece e eles voltam para a fogueira. Jiman ainda parece fora de si enquanto Boris apenas olha para o fogo. Por fim, Jiman diz que quando acordar amanhã ele deverá partir e seguir sozinho. Boris fica surpreso quando Jiman diz que precisam se separar, não pode ficar com ele e não lhe resta muito tempo. Boris pergunta o que quer dizer e então percebe exatamente o que está dizendo. Mas é teimoso. Diz que não. Ficará com o irmão até o fim. Jiman avisa que se perder o controle novamente pode realmente matá-lo na próxima vez. Assim como o espectro do Lago Amara, o mesmo que matou a tia Penny. Ele se lembra de como ela costumava ser gentil, mas depois que voltou do lago aquela pessoa tinha ido embora. Lembra-se claramente. O som da boca dela não era mais a voz da tia, era o grito de um monstro, uma loucura que só a morte poderia encerrar. E em breve aquele pode ser o próprio destino do irmão. Jiman pega a espada e diz para Boris segurar o inverno, então tenta desembainhar e balancear. Boris pergunta se quer dizer agora, mas faz isso mesmo assim. A espada é pesada demais para ele, caindo das mãos. Atrás dele, Jiman diz que esperava aquilo. As coisas seriam mais fáceis se Boris fosse um pouco mais velho. Seria melhor ainda se pudesse ficar vivo até ter idade suficiente para sobreviver sozinho. Então começa a se afastar e diz que ele não pode crescer da noite para o dia. Enquanto isso, o tempo está se esgotando e em breve se tornará apenas um perigo. Boris entra em pânico sem saber o que fazer. Está com medo de que o irmão vá embora a qualquer momento e não suporta ser abandonado por quem ama. Com lágrimas escorrendo, diz que não se importa se o irmão o matar. Sabe o que Jiman está pensando, mas provavelmente não sobreviverá sozinho de qualquer forma, e muitas pessoas estão atrás do inverno. Algumas podem ser ainda mais fortes e cruéis do que qualquer um que já conheceram. Então ele quer ficar, e prefere morrer pelas mãos do irmão do que pelas de outra pessoa. Jiman cerra os dentes e lhe dá um tapa forte, mas Boris fica ali chorando. Jiman pergunta se já esqueceu o que disse antes e então ordena que ele repita. Boris leva as mãos ao rosto e enxuga as lágrimas, dizendo que o irmão mandou sobreviver. Jiman diz que nunca mais deve falar sobre morrer. Depois que ele partir, Boris terá que se tornar forte. Ninguém estará lá para protegê-lo e Jiman não conseguirá descansar em paz de outra forma. Diz para nunca confiar em ninguém nem baixar a guarda novamente. Será difícil, mas fará diferença, porque se fizer tudo isso, viverá o suficiente para ver todos os caminhos infinitos que sua vida ainda pode tomar. Então Jiman se abaixa e pega o inverno dizendo que quer que Boris fique com ele também. Boris ainda não quer desesperadamente que o irmão vá, mas Jiman diz que se enlouquecer novamente, Boris deve esfaqueá-lo com aquilo. Diz que as memórias estão se desintegrando e com as peças faltando não tem ideia do que está fazendo. Já pode estar enlouquecendo. Talvez esteja gritando como uma fera, assim como a tia Penny. Talvez já tenha ameaçado Boris.
Pensou que era de manhã, mas quando voltou a si já era tarde. Quando acampou, a estrela da meia-noite já estava no céu. Pouco a pouco sente que está se transformando em algo que não é mais ele. Mesmo agora os olhos ainda carregam aquele brilho vermelho. A verdade é que Yegen Jiniman está aterrorizado. Tem medo de se perder e acordar para encontrar o irmão morto, algo com que nunca poderia conviver. No dia seguinte, Boris volta carregando uma braçada de gravetos para o fogo. Yegen Jiniman está sentado contra uma árvore lutando para não dormir. Boris pergunta por que não dorme um pouco já que não descansa há 3 dias. Yegen Jiniman pergunta se realmente já faz tanto tempo, parecendo completamente esgotado. Enquanto Boris quebra os gravetos, Yegen Jinoman estende a mão segurando a armadura e manda que ele leve o protetor de neve. Não vai mais precisar dele. Boris diz que pertence a ele. Yegen Jinoman responde: qual a utilidade de uma armadura para um homem morto? Boris finalmente aceita. Yegen Jinoman pede que ele prometa apenas uma coisa: nunca buscar vingança. Diz que os nobres de Trave passaram anos se despedaçando em lutas de facções. Se a Tercide tivesse abandonado o ódio primeiro, aquela tragédia poderia nunca ter acontecido. O tio lutou com o pai, mas quem o matou foi o espectro de olhos vermelhos. Só espera que Boris nunca seja arrastado pelos ressentimentos da família. Em vez disso, deveria continuar crescendo e descobrindo coisas novas. Quando chegar a hora, quer que ele esqueça o que aconteceu ali e escolha o perdão no final. Talvez deixar tudo para trás seja o melhor caminho que lhe resta. Naquela noite o fogo queima enquanto Yegen Jiniman permanece acordado e Boris dorme perto. Então Boris acorda novamente. Ele se lembra a si mesmo que não pode dormir, nem por um momento. Sabe que se adormecer pode matar o irmão. Logo ouve os pais o chamando, dando-lhe boas-vindas num campo quente de verão. Boris gentilmente fecha os olhos e diz que está tudo bem, que ele finalmente pode dormir e descansar. Yegen Jiniman abre os olhos. O observa por um momento, então Boris se acomoda novamente na cama áspera. Yegen Jiniman fecha os olhos por apenas um minuto, mas uma folha cai sobre ele e o acorda. Olha para o céu e percebe que não é uma noite comum, estrelas cadentes cruzam por toda parte. Ele se senta para observá-las e então se levanta, começando a ter uma ideia do que ainda pode fazer por Boris. Pela primeira vez, o vermelho dos olhos havia desaparecido. Depois daquele dia longo e brutal, ouvimos seus pensamentos. Ele espera que Boris esteja dormindo bem. Uma estrela cadente deixa um rastro antes de retornar para sua mãe para descansar. Então ele não deveria ter medo. Deveria dormir em paz, porque o irmão o protegerá e ninguém o acordará. Boris acorda e procura por ele, mas só encontra um buraco próximo. O estômago afunda imediatamente. Enquanto se aproxima, os pensamentos de Yegen Jiniman continuam. Mesmo que a noite seja assustadora, amanhã chegará em breve. Ele não deve chorar. O mundo é difícil, então deveria dormir bem. Ele diz boa noite e promete que sempre estará ao lado dele. No buraco, ele encontra o irmão morto. Vinterer coberto de sangue. Yegen escolheu protegê-lo tirando a própria vida. Suas palavras finais dizem que se ele tiver um sonho de vida feliz, a longa noite passará antes que perceba. Yegen parece estranhamente em paz na morte. Voltamos ao momento em que ele observou as estrelas cadentes e encontrou a resposta para salvar Boris. Ele olhou para a cova que havia cavado e depois o examinou uma última vez para ter certeza de que estava dormindo profundamente. Depois de colocar Vinterer no buraco, decide fazer algumas últimas coisas por ele. Adiciona mais lenha e garante que o fogo continuará aceso. Então percebe que Boris não está totalmente coberto e puxa o cobertor sobre ele. Boris acorda brevemente e o vê indo em direção ao túmulo, então adormece de novo. Com Vinterer acomodado, Yegen está diante dele e entende o que precisa fazer. Por um momento parece que hesita. Então sorri e aceita o destino, caindo para frente em direção à lâmina. Boris olha para o corpo do irmão e percebe que Yegen ainda puxou Vinterer de volta e o colocou para longe de si. Então cai de joelhos. Olhando para as mãos do irmão, Boris entende que ele cavou o próprio túmulo junto deles. Chorando, percebe que o irmão se jogou em Vinterer e depois usou o que restava de força para libertá-lo. Não consegue parar de perguntar por que o irmão fez aquilo, se Yegen já havia pedido ajuda a alguém. Não consegue se lembrar de uma única vez. Coloca o protetor de neve sobre o corpo do irmão dizendo que ele nunca viveu para si mesmo. Yegen morreu acreditando que essa era a única forma de escapar da maldição, e Boris aceita isso. Então começa a enterrá-lo com as próprias mãos, assim como o irmão havia feito. Olha para baixo e diz boa noite. Provavelmente havia muito mais que queria dizer, mas não conseguiu. Coloca a armadura de couro de volta e pega a espada. Então sai do túmulo determinado a sobreviver da melhor forma possível. A história muda para uma cidade. Uma jovem reclama perguntando por que tem que continuar usando aquelas roupas. A empregada explica que ali no campo roupas como as dela precisam ser feitas sob medida. A garota responde que deveriam ir a outro lugar e pergunta por que tem que se vestir como uma empregada doméstica. A empregada diz que qualquer outro lugar diria a mesma coisa e a garota sai furiosa. Argumenta que não foi culpa dela. O baú de roupas caiu da carruagem na lama. Estão viajando, não em casa. Então onde encontraria um vestido? Olha ao redor, não vê nenhuma costureira e pensa que talvez servisse. Então uma conversa próxima chama a atenção e ela avista Boris. As pessoas se perguntam por que um garoto tão jovem está viajando sozinho em condições tão difíceis e por que está carregando uma espada tão fora de lugar. A lâmina é claramente cara, o que o faz se destacar ainda mais.
A empregada diz que ele parece ter a mesma idade da senhora e não consegue acreditar que esteja carregando algo tão chamativo. Os olhos cansados dele a fazem se perguntar o que ele passou. Quando ele se dirige para uma pousada, a garota acha aquilo suspeito e o chama para esperar. Avisa para não entrar correndo num lugar daqueles. Podem ter bandidos perigosos lá dentro, especialmente numa área tão complicada. Boris, com o rosto vazio, diz que vai ficar bem. Ela não consegue superar o quanto a expressão dele é sombria, como se o rosto inteiro estivesse coberto de escuridão. Sem mais uma palavra, ele entra na pousada e chama o barman. A dona o acolhe. Ele pede um quarto e ela pergunta se está sozinho. Quando diz que sim, ela oferece um barato por 5 pratas. Diz que é pequeno e Boris olha para lá. Então diz que precisa de mais uma coisa. Pergunta se alguém contrataria uma criança como ele. Não quer dinheiro, só comida e um lugar para dormir. Tudo que Boris quer é seguir o último desejo de Eugene. A estalajadeira fica surpresa. Mesmo estando sozinho, ainda parece uma criança protegida, e ela se pergunta o que aconteceu para deixá-lo assim. Ela diz que ainda não pode prometer nada, mas alguns comerciantes podem precisar de um mensageiro e viajantes ricos podem querer servos também. Um homem numa das mesas levanta a mão. Enquanto pede outra cerveja, descobrimos que a estalajadeira é Tânia e o homem é Bunin, o ferreiro. Tânia diz para ele esperar um segundo, então explica a Boris que Bunin dirige uma ferraria e precisa de um assistente, então deveria falar com ele. Também pergunta o nome dele e se apresenta. Depois de dar o nome, ele vai até Bunin, que olha pro corpo magro e pergunta se ele realmente acha que consegue lidar com o trabalho de ferreiro. Boris admite que nem sabe o que o trabalho envolve, e Bunin ri dizendo que pelo menos o garoto não é mentiroso. Diz que ele não se comporta como um plebeu e pergunta de que casa é e se algum conflito nobre aconteceu recentemente. Bunin diz que forjou armas para muitos conflitos, geralmente são pessoas ricas se matando para pegar o que o outro tem. Se Boris tivesse passado por algo assim, diz Bunin, aquilo explicaria a escuridão no rosto dele. Depois de um breve silêncio, pergunta se ele não quer falar sobre o assunto, mas Boris não diz nada. Bunin bate a caneca e diz que tudo bem, não importa. Se chegar cedo amanhã vai colocá-lo para trabalhar, e se não conseguir acompanhar vai mandá-lo embora. Tânia verifica se terminaram de conversar, diz que ficou ótimo e manda Boris agradecer. Boris assente e pela primeira vez em muito tempo a expressão suaviza um pouco. Mais tarde naquele dia, Tânia chega ao quarto dele com uma tigela de comida dizendo que ele provavelmente ainda não jantou. Diz que é a sopa especial da pousada, então deve comer enquanto está quente. Ele olha para a refeição. Tânia diz que ele precisa parar de esconder a gratidão quando realmente sente. Pego de surpresa, ele agradece rapidamente. Sorrindo, ela diz que ele é bem-vindo e manda comer bem e descansar um pouco antes de sair. Boris termina a tigela inteira, então se deita com Vinterer ao lado. Acha que o trabalho de ferreiro vai ser exaustivo já que fabricam ferramentas e armas agrícolas. Também precisa encontrar Bunin amanhã, mas essa parte não o preocupa. O que realmente o preocupa é se pode confiar nesses dois. Mesmo depois que pessoas em quem confiava se voltaram contra ele numa crise, depois que Nico salvou e depois tentou roubar a espada e vendê-la para mercenários, Boris não consegue deixar de pensar que esses dois também podem estar tramando algo. Para ele, quanto mais gentil alguém age, mais feio pode ser o plano real por trás disso. Então decide verificar por conta própria, ver se a ferraria é real e se Bunin é confiável. Quando sai, cavaleiros de repente avançam pela rua atravessando a multidão quase atropelando as pessoas, enquanto um deles grita para todos se moverem. Boris está bem no caminho deles. O cavaleiro late para ele sair do caminho a menos que queira morrer. Ele congela por um segundo, está a um passo de ser atropelado. O cavalo empina e chuta na direção dele, mas ele levanta o braço para proteger a cabeça. Mesmo assim é derrubado no chão. O homem olha para baixo e pergunta se ele deseja morrer. Então diz que Boris deveria estar de joelhos implorando por ter bloqueado o caminho, enquanto os outros o cercam e riem. Todos ao redor fingem não ver nada. Ele pede desculpas por estar no caminho, mas também aponta que cavalgar em alta velocidade numa rua movimentada é culpa deles. O cavaleiro desce com um chicote e zomba dele por falar alto. Um dos amigos diz que deveriam dar uma lição ao garoto. O chicote sobe e o homem balança sem hesitação. Acerta Boris bem no rosto. Depois disso começam a espancá-lo na rua, avisando que é isso que acontece quando cruza com homens como eles. Continuam até ele só conseguir proteger a própria cabeça. Ele olha para Vinterer. Se ao menos fosse forte o bastante para empunhar a espada, ou se Eugene simplesmente estivesse ali. Mas ele sabe que esse tipo de pensamento não vai salvá-lo. Usando a espada como apoio, ele se ergue. Os bandidos ficam boquiabertos ao vê-lo se levantar de novo. Boris decidiu permanecer de pé pela própria força agora. Eugene sacrificou a vida por ele e ele se recusa a ceder para uns valentões baratos como esses. Então a cena volta para a jovem brigando com a empregada sobre o vestido. Ela reclama que é um absurdo, não há costureiras por perto e se questiona o que os nobres dali sequer vestem. É quando somos apresentados a Rosenes de Belnor. Rose, filha do conde Ganimedes, a empregada se desculpa e diz que não achou sequer uma loja com vestidos prontos. Acrescenta que não havia ateliês, apenas um garoto de aspecto preocupante que notou lá fora. O pai bate e solicita a entrada. Rose manda ele entrar. Ele rompe com um vestido novo e finalmente conhecemos o conde Ganimedes de Belnor. Rose se anima e diz ao pai que ele é o melhor. Ganimedes diz que ela deveria experimentar para poderem explorar a cidade. Explica que conhecer como outros povos vivem faz parte de se tornar mais sábio. Ela concorda e logo saem com os guardas na retaguarda.
Rose pergunta onde ele achou o vestido, enquanto a empregada Camila ressalta que vasculhou tudo mais cedo sem encontrar nada. Ganimedes diz que adquiriu um que já havia sido confeccionado para outra pessoa, e Rose pergunta se os nobres dali não usam vestidos. Ele responde que Trevor não tem nobres. Então algo atrai a atenção dele e ele rapidamente passa Rose para Rio por um momento. Parte imediatamente com vários soldados. Enquanto avança, grita para que parem. Os homens que ele interpela são os mesmos que surram Boris. Ele o vê estirado no chão ainda agarrando a espada. Alguns moradores murmuram que alguém finalmente interveio e se perguntam se uma briga vai começar. Tânia pede que o ferreiro se apresse. Antes que cheguem, Ganimedes exige saber o que aqueles homens pensam que estão fazendo. Eles retrucam perguntando quem é ele para se meter e mandando seguir o caminho. Ganimedes diz que maltratar uma criança é imperdoável e ordena que se retirem imediatamente. Eles hesitam, então ele desembainha a lâmina e avisa que não culpem ninguém além de si mesmos. Aquilo só os faz rir. Um deles zomba perguntando se ele se acha um herói. Ganimedes não desperdiça mais um segundo. Ele desfere o golpe. O impacto arremessa a espada do adversário alto no ar. Ela crava no chão atrás deles. Ganimedes o encara e pergunta se ele ainda quer continuar. A arrogância desaparece na hora. Ele e os outros debandam como os covardes que são. Ganimedes ordena que os soldados socorram Boris e diz que precisam de um médico. Tânia informa que há um farmacêutico a algumas casas no mesmo beco. Rose e Rio finalmente alcançam, e Ganimedes pergunta se a assustou. Garante que acabou e depois a lembra que um nobre que fecha os olhos para a injustiça não merece o título. Pede que ela grave essa lição. Rose olha para Boris ainda agarrando a espada, mas tudo que consegue dizer é que não suporta alguém tão encardido. Mais tarde, ele acorda num quarto que não reconhece e se pergunta onde está. O papel de parede florido o lembra do quarto da mãe. Então começa a procurar Vinterer e entra em pânico, gritando para saber onde está. Uma empregada ao lado diz que está debaixo da cama e manda ele se acalmar. Pergunta onde fica a casa dele, mas ela diz para ele ficar quieto enquanto trata os ferimentos, então pergunta onde mora. Boris diz que não tem lar. Ela parece surpresa, dizendo que ele não tem jeito de andarilho. Ele responde que mesmo que tivesse uma casa não poderia voltar, então dá no mesmo. Ela ri e pergunta se ele é algum herói trágico em fuga. Então diz que crianças que não sabem o quão confortável é uma casa sempre falam assim, e o lembra que o Conde só o socorreu por bondade. Ele não deveria incomodá-los mais e deveria voltar para casa. Quando pergunta o que ela quer dizer com o Conde, ela explica que foi o Conde Ganimedes de Belnor de Anamarid quem o tirou daquela situação. Camila entra e pergunta à enfermeira Vila se ele já está desperto. Então ela se inclina e diz sem papas na língua que ele se tornou alvo de bandidos por ter entrado numa pousada com aquele aspecto. Acrescenta que teve sorte de o mestre ter passado por ali. Boris ainda não sabe quem ela é, mas ela lhe estende roupas e pergunta se ele consegue se mover, pois o Conde o quer no jantar. Uma refeição farta a aguarda na mesa. Ganimedes o cumprimenta com um sorriso e diz que está contente em vê-lo de pé. Pela primeira vez em muito tempo, Boris parece carregar um fio de esperança enquanto observa o Conde. Ele se acomoda. Um mordomo se adianta e deposita um prato à frente dele. Ganimedes diz que uma mordida vai revelá-lo ao verdadeiro sabor de Belcruze. Até Rose anima, dizendo que é uma omelete de trufas feita com as famosas trufas da terra deles. Ganimedes diz que Boris deve estar morrendo de fome e que deveria se servir. Ele admite que já faz muito tempo que não se sentava diante de uma refeição de verdade. Corta a omelete e começa a comer. Depois de um tempo, Ganimedes diz que fica feliz por ele estar apreciando, e decide que é hora de uma apresentação formal. Se apresenta como Conde Ganimedes de Belcruze, no sul de Anamarod. Então apresenta Rose, sua única filha e herdeira, sentada ao lado dele. Boris diz que agora é a vez dele. Se apresenta como Gaiman, e diz que como Ganimedes é de outro país talvez não conheça a família, mas Ganimedes repete o nome e pergunta se ele é da casa Gaiman de Longart. Diz ter ouvido falar que são uma família de guerreiros renomados em Travice, então pergunta se algo aconteceu. Boris diz que o pai faleceu e que o tio está conduzindo a família agora. Ganimedes imagina que ele e o tio tinham visões políticas distintas e pergunta para onde ele planeja seguir, já que voltar para casa não parece mais uma opção. Ele diz que ainda não sabe, mas que um ferreiro talvez o aceite, então vai tentar primeiro. Ganimedes diz que provavelmente se tornaria assistente, então pergunta se ele já teve algum interesse em ferraria ou se daria bem com esse tipo de ofício. Ele diz que não tem a menor ideia, mas sabe que vai ter que se dedicar e aprender a lidar. Enquanto Ganimedes se serve de uma bebida, diz que tem uma proposta. Por que não retornar com eles para Anamarad? Boris fica parado sem reação e Rose imediatamente pergunta do que ele está falando. Ela quer entender por que o convidou, mas Ganimedes diz que é algo para Boris ponderar. Ele apenas lançou a proposta. Boris também fica intrigado e pergunta por que sugeriu aquilo. Ganimedes diz que pode explicar, embora quase lamentasse ter perguntado. Boris ainda quer a verdade, e se puder ficar com esse homem, quer saber tudo. Ganimedes concorda, então sorri e diz que é porque pretende usá-lo. Ele caiu na desconfiança. Tinha que haver um motivo para toda aquela gentileza. Ganimedes diz que já tem tudo o que precisa, tem uma filha amada, então não deseja outro filho, mas por razões fora de seu controle precisa de alguém da idade de Boris. Muito tempo atrás, antes de Rose nascer, ele fez uma aposta com um velho amigo. Prometeram que se um dia tivessem filhos, ao completarem 10 anos eles duelariam com espadas, e o derrotado ficaria devendo ao vencedor um desejo, qualquer coisa. O tempo passou, Rose nasceu e Ganimedes esqueceu completamente.
Mas no ano anterior, depois de um longo silêncio, recebeu de repente notícias sobre aquele velho amigo. Esse amigo tem 2 filhos, e convenientemente, o mais velho é um trapaceiro completo. Ao descobrir que Ganimedes tinha uma filha, o homem colocou o filho mais novo numa rotina brutal de treinamento para transformá-lo num espadachim de elite. A jogada inteira foi uma armação para casar Rose com o filho mais velho. Rose derruba o copo em choque. Chama aquilo de loucura e pergunta se ele está falando sério porque se recusa terminantemente a se casar com um idiota. Ganimedes pede que ela se acalme e jura pela própria honra que jamais permitiria isso. Boris aponta que não é filho de Ganimedes de fato, então não há razão para ele entrar num duelo. Ganimedes diz que isso tem solução simples. Vai declarar que é filho adotivo, criado longe e trazido de volta agora. Seria tratado como filho legítimo. Se vencer, Ganimedes o recompensará generosamente e lhe dará liberdade para trilhar o próprio caminho. Se perder, não haverá punição alguma. Apenas terá que deixar a casa. Inquieto, ele pergunta por que o escolheu. Afinal, se cruzaram por acaso e Ganimedes mal sabe algo sobre ele. Ganimedes diz que Boris é claramente um filho de nobre sem nenhum lugar restante para chamar de seu. Pode encontrar garotos comuns aos montes, mas raramente alguém com formação e modos adequados. E ao retornarem para Anamarod, ele precisará se comportar como filho adotivo de imediato. Não haverá margem para ensiná-lo etiqueta e honra do zero. E a família Gaiman é reconhecida como uma das maiores, uma linhagem renomada de espadachins. Ganimedes tem certeza de que ele também herdou esse talento, então pergunta se vai com eles. Boris pondera com cuidado porque honestamente não soa tão mal. Se for ao ferreiro, levará uma vida tranquila escondendo quem é. Mas Anamarod fica longe, e ir para lá significa novos obstáculos e provas duras. Mesmo assim, o afastaria de Travox, a terra que levou o pai e o irmão, e ele perdeu demais simplesmente por ter nascido ali. No fundo, ele realmente quer partir. Enquanto cavalga com Rose, Boris acha que aquele país está ensopado de sangue há tempo demais. As últimas palavras do irmão o impulsionam adiante mais uma vez. Sobreviver. Lança um último olhar para trás e decide ir. As carruagens partem deixando tudo para trás. Ele e Rose acabam dividindo uma delas. Rose diz que ele quase não abre a boca, e isso torna entediante demais. Então pergunta qual dos dois é mais velho, e Camilla ri dizendo que não tem a menor ideia. Rose manda Boris olhar para ela e aponta que ambos têm 12 anos, então quer saber quem é o mais novo. Diz que tem uma longa jornada pela frente e deveriam conseguir trocar ao menos algumas palavras. Mas ele não está com o menor ânimo para isso. Diz para ela pensar o que quiser, e que se quiser se autoproclamar a mais velha, pode fazer isso. Rose fica surpresa com ele ceder tão facilmente. Diz que não é esse o ponto e pede a data de aniversário dele. O dela é 8 de abril. Boris diz 12 de julho e ela estala a língua chamando-o de chato de novo. Ele percebe que ela está irritada, dá de ombros e diz que tudo bem, então ele será o mais velho. Rose também não gosta dessa solução, enquanto Camilla aproveita cada segundo da troca. Rose diz que nunca quis ser a mais nova e, mais do que isso, pergunta quando de repente viraram família. Logo chegam na propriedade e Rose pula da carruagem chamando pela mãe dizendo que voltou. A mãe dela é Ivanova. Ivanova a lembra de não revelar o endereço e Rose pede desculpas rapidamente. Boris percebe que realmente percorreu um longo trajeto. Ninguém ali deveria saber quem ele realmente é. Até Voe olha para ele e pergunta se é a criança mencionada por Ganimedes. Ganimedes confirma e diz que como a viagem foi longa, é melhor entrarem e encerrarem as apresentações. Ela concorda. Os criados saem para pegar a bagagem e todos adentram. Já dentro, se acomodam na sala com chá. Até Voe pousa a xícara e diz que recebeu a carta com antecedência, então entende o essencial. Diz a Boris para se sentir em casa enquanto estiver ali. Rose anuncia animada que sempre desejou ter um irmão mais velho, então decidiu ser a irmã mais nova. Ganimedes ri e pergunta se já estão tão próximos assim. Então diz a Boris que enquanto estiver ali deve chamá-lo de pai e chamar ela de mãe. Também repassa a história de cobertura. Ele é o filho mais novo de Elgaden, o senhor decaído de Gavans, no oeste de Travix. Tornou-se filho adotivo de Ganimedes aos 5 anos porque as famílias eram íntimas, e até então só recebia suporte financeiro deles. Ficou com o próprio pai porque a mãe faleceu cedo, depois o pai também se foi, então ele veio se instalar no castelo deles. Ganimedes pergunta se ele gravou tudo isso, pois algumas pessoas no castelo já conhecem partes da versão. Isso inclui Ryu, o secretário, e Vila, que cuidou dele, junto com Camilla, a empregada, e alguns dos soldados envolvidos na época. Mesmo assim, nenhum deles sabe a história completa, apenas Ganimedes, a esposa e Rose conhecem a verdade, então Boris deve responder a todos os demais usando essa versão. Ganimedes pergunta se ficou claro. Boris diz que sim, e que embora seja fabricada, parte dela se aproxima bastante da vida real. Ganimedes pede aos criados que preparem o quarto, dizendo que deveria ficar em algum lugar não muito distante do quarto de Rose, então decide exatamente onde, o segundo andar da Torre Luar. Até Voe fica surpresa, mas aceita. Rose também fica chocada, já que aquele espaço é claramente especial. Ganimedes acrescenta que em breve buscará um mestre de esgrima para ele. Até lá, deve repousar e se recuperar da jornada. No dia seguinte, Rose deveria mostrar-lhe o castelo, já que é vasto o suficiente para ele se perder. Rose diz que ele provavelmente também vai precisar de um criado, e Ganimedes ri dizendo que ela já está cuidando do irmão mais velho. Vai apresentá-lo à equipe no dia seguinte para que possa escolher um. Boris é pego de surpresa pela receptividade com que já está sendo tratado. Nem se lembra do próprio pai sorrindo para ele daquele jeito.
Mais tarde, ao entrar no quarto, ele se apoia na porta e desce lentamente por ela. Finalmente está sozinho. Rose vai levá-lo ao verdadeiro quarto amanhã, então por enquanto ficará num aposento de hóspedes. Mesmo por uma noite, é um lugar extraordinário, talvez superior ao próprio quarto em Travix. Olhando pela janela, Boris percebe que veio de muito longe. Se pergunta se há uma colina aqui, como aquela onde costumava brincar com Yegene. Mas aquela velha colina estava coberta de capim, algo que só nasce em Travix. Aqui há flores por toda parte e até as pessoas transmitem mais calor. Mesmo assim, no final das contas, aquilo não é casa, é terra estrangeira, e Boris ainda se sente à deriva. Na manhã seguinte, Rose pergunta se ele dormiu bem e explica que o castelo tem 4 torres, uma em cada canto, e a Torre Luar fica ao sul onde está o quarto dele. Ela abre a porta e diz que é ali. Boris fica surpreso. A sala está repleta de coisas muito além do que esperava. Olha em volta admirado enquanto Rose permanece ali, claramente orgulhosa do espaço. Então Camilla entra correndo chamando Rose e pedindo perdão, pois estava tão ocupada que não percebeu que ela havia saído. Rose começa a responder, mas vê Camilla tremendo e diz para esquecer. Continua apresentando o lugar a Boris e manda Camilla vir atrás. Camilla concorda soltando um suspiro de alívio. Ele nota que os criados em Travix se sentiam mais como família e nunca demonstravam medo. Então Rose abre a porta do quarto, e aquele cômodo é igualmente impressionante. Diz que as roupas já foram arrumadas no guarda-roupa e que alguém vai explicar quais trajes combinam com quais ocasiões. Além do quarto dos pais, esse é o melhor aposento do castelo. Era para ser dela aos 15 anos, então avisa para ele mantê-lo impecável enquanto estiver usando. Boris aponta que ela sabe que ele vai partir no próximo ano, mas mesmo assim está sendo generosa. No momento estão agindo como irmãos próximos, mas daqui a um ano serão estranhos de novo. Mais tarde saem e Rose diz animada que o pôr do sol visto dali é deslumbrante. Então o conduz até a cozinha, diz que algo cheira muito bem e os cozinheiros apenas riem sem graça. Depois disso, ela o leva até o refeitório e explica que é tão amplo que costumam comer em outro lugar. Tenta pensar em algum canto que ainda não visitaram e acha que o tour está quase no fim. Camilla aponta que ainda não viram o escritório, e como o mestre está percorrendo o terreno, agora seria um bom momento. Rose concorda, então percebe que alguém já está lá dentro. O escritório acaba sendo uma biblioteca imensa, repleta de volumes espalhados por toda parte. Ao entrar, Boris diz que sabe o que é um escritório. Em casa nunca tinha permissão de entrar porque o pai estava sempre lá. É estranho sentir falta dele, embora aquele homem sempre tenha sido frio e severo. Talvez seja apenas porque não pode mais vê-lo. As mãos de Rose começam a tremer de indignação. Ela interpela Lonzi, exigindo saber se está lendo os livros do pai sem autorização de novo. Ele fecha o volume. Rose não consegue acreditar que ele entrou ali só para ler. O criado é apresentado como Lonzi. Furiosa, Rose derruba o livro e exige saber como ele ousou. Lembra-o de conhecer o próprio lugar e pergunta o que ele pensa que está fazendo ali. Então pressiona um dedo na testa dele e avisa que vai contar ao pai e ele será expulso. Boris se pergunta se um criado realmente invadiu o escritório simplesmente porque o dono estava fora. Lonzi se desculpa mantendo os olhos no chão e reconhece o erro. Mesmo assim percebe algo diferente nele. Mesmo flagrado por Rose, Lonzi permanece inabalável. Eide de forma submissa, mas o pedido de desculpa soa oco. Rose diz que só está o dispensando porque Boris está presente. Se repetir, contará ao pai. Lonzi faz uma reverência e se retira. Então caminha na direção de Boris e passa reto por ele. Boris consegue perceber que ele também não é daqui. Nesse sentido são iguais, 2 estrangeiros nessa terra. Mais tarde, os criados se enfileiram no saguão principal enquanto ele fica ao lado de Ganimedes. Ganimedes anuncia que adotou Boris 7 anos atrás. A partir de agora ele habitará o castelo, então todos deverão servi-lo bem, assim como sempre fizeram. Então manda ele escolher um criado. Boris avista Lonzi de canto e começa a ponderar se deveria escolhê-lo. Sabe que não tem a menor ideia do que pode acontecer ali ou dos deslizes que pode cometer. Ter alguém da mesma idade por perto pode ajudar a suavizar as coisas. Um criado um tanto tolo seria mais fácil de manipular, mas por algum motivo, Boris não consegue tirar Lonzi da cabeça. Há algo diferente nele. Então diz a Ganimedes que quer alguém da sua faixa etária. Depois de refletir, Ganimedes diz que o garoto lá no fundo é Lonzi e pergunta se é ele que quer. Boris confirma. Ganimedes chama Lonzi pra frente. Lonzi faz uma reverência e se apresenta. Ganimedes diz para servi-lo bem dali em diante. Seu novo encargo é atendê-lo para que possa deixar as antigas funções para trás. Lonzi concorda com outra reverência. Boris nota que ele parece obediente à primeira vista, mas não há respeito genuíno na voz. Agora ele entende por que Rose reagiu daquele jeito antes. Lonzi diz que gostaria de conduzi-lo ao quarto, pois há algumas coisas que precisa explicar. Sobem as escadas. Assim que chegam, Lonzi diz a Boris para se sentar. Ele admite que está com sede. Lonzi traz um copo e ele bebe. Então pergunta o que Lonzi queria lhe contar. Lonzi diz que ele deveria primeiro entender a dinâmica da família do mestre. O mestre percorre o condado a cada 10 dias e viaja para fora a cada 2 meses.
Às vezes fica ausente por 5 dias, outras vezes por um mês inteiro. Visita Céltica com mais frequência, junto com terras vizinhas que comercializam produtos locais. Boris nota que isso significa que ele passa boa parte do tempo longe do castelo. Lonzi continua. O mestre é generoso, mas não perdoa facilmente quando alguém extrapola os limites. Se importa profundamente com o povo e a terra, mas permanece rígido quanto às regras. Boris acha que faz sentido. Na sequência, Lonzi explica que a senhora quase nunca sai da propriedade. Acorda cedo, dorme cedo e pode se ofender com o menor equívoco, então ele deve ter cautela com ela. Boris percebe que ela deve ser complicada de lidar. Quando Lonzi chega em Rose, ele olha pro lado e diz apenas que Boris provavelmente já tem uma ideia de como ela é. Boris se pergunta por que ele para de repente. Depois do que aconteceu no escritório, Lonzi claramente não consegue comentar sobre ela de forma descuidada e é habilidoso em evitar confusão. Então Lonzi menciona que o aniversário de Até Voi é no mês seguinte e convidados virão de toda parte, até da capital. Parentes da casa de Marca Crisani também estarão presentes. A celebração dura 2 dias, com baile à noite. Pergunta a Boris se ele sabe dançar. Aquilo soa estranho para ele. Em Travix, as casas nobres só pensavam em se destruir mutuamente, então ninguém se ocupou em aprender danças. Lonzi percebe que ele não tem familiaridade com isso e se oferece para ensiná-lo, se quiser. Boris parece desconfortável, embora provavelmente aceite mais tarde. Pergunta que função Lonzi desempenhava antes no castelo, e Lonzi diz que servia ao conde. Boris pergunta quando se juntou à família e Lonzi diz que há cerca de 1 ano. Boris pergunta onde estava antes disso e Lonzi responde que em Céltica. Explica que Céltica é a capital de Anamarode e fica bem longe dali, então Boris se pergunta se Lonzi foi vendido para essa casa. Pergunta então se os pais ainda estão vivos. Lonzi faz uma pausa antes de dizer que honestamente não sabe. Estavam vivos quando partiu, mas não tem ideia sobre o presente. Boris percebe que provavelmente foi a pergunta errada, mas diz que isso significa que Lonzi está sozinho agora. Lonzi o corrige. Tem uma irmã mais nova, e Ganimedes demonstrou bondade deixando-os residir juntos. Se ele permitir, gostaria de ir visitá-la. Boris diz que também quer ir, o que pega Lonzi de surpresa. Lonzi parece um pouco apreensivo e pergunta se ele é um cavalheiro, o que só o confunde. Lonzi diz que vai confiar que sim, e quando chegam ele chama pela irmã. O nome dela é Lansmai. Ela se vira para eles, mas jamais ergue o olhar, quase parece uma boneca. Boris fica surpreso por ela não olhar para cima. Ela lhe parece frágil, pálida e vazia, como um botão de tulipa branca sem força, quase uma figura de cera. De certa forma ela o faz lembrar de si mesmo. Lonzi diz para Boris aguardar na cadeira. Vai até a irmã e pergunta se a vista melhorou agora que o tempo mudou. Então pergunta se ela avistou o pássaro azul que passou voando, dizendo que era lindo, as asas reluzindo à luz do sol, e que realmente desejaria que elas tivesse visto. Continua falando enquanto Boris aguarda por perto e fica surpreso ao descobrir esse lado dele. Lonzi compartilha com ela todas as coisas boas do dia, tudo de belo no mundo, tudo de bom que aconteceu, mesmo que geralmente aparente ser frio e distante. Então há coisas que ele também considera preciosas. Mesmo com os 3 no mesmo espaço, Boris sente que os 2 estão isolados, encerrados num universo só deles. Lonzi diz que ela parece estar de bom humor, mesmo sem ter dito uma palavra. Fala que ele exagerou, que o sol não faz bem, e pergunta se ela quer tirar uma soneca à tarde. Que talvez sonhe em colher flores de novo, como antes. Boris não tem ideia do que ele está falando. Lonzi pergunta mais uma vez se ela quer descansar agora, e Boris sente que deve ser um segredo que só os 2 compartilham. Então Lonzi a levanta da cadeira com cuidado, a acomoda na cama, a arruma e gentilmente deseja bons sonhos com um sorriso. Mas no instante em que se vira, aquele calor desaparece. O rosto embranquece novamente quando diz a Boris que é hora de ir. Em outro canto da propriedade, Rose diz que não suporta Lonzi. Boris pergunta o motivo, e Rose diz que não aguenta pessoas assim. Lonzi é capaz de falar, mas prefere o silêncio. Só de encarar aqueles olhos vazios dá vontade de dar um tapa na cabeça dura da irmã. Boris diz que isso significa que ela consegue falar, embora ainda pareça adoentada. Rose dá de ombros e diz que talvez seja incrivelmente preguiçosa, que sua única habilidade é mancar e que ela nem sabe como sair do próprio quarto. Rose continua disparando críticas. Camila sem graça muda de assunto e anuncia que é hora do lanche. Lembra Rose que ela pediu para ser avisada. Rose diz que tem que ir, o lanche de hoje é bolo de creme. Ao sair, diz a Boris que aqueles irmãos deveriam ser mais gratos. Mesmo com a irmã sem fazer nada, Lonzi a trata como se ela fosse algo de valor imensurável. Então Rose se lembra de mais uma coisa. Eles finalmente encontraram um instrutor de esgrima, e ele chegará na manhã seguinte. O instrutor é muito talentoso, mas também muito excêntrico. Rose se pergunta se deveria aprender esgrima também, talvez fosse dotada, já que é filha dele. Boris não tem certeza se alguém conseguiria ensiná-la com aquela postura. Algum tempo depois, Boris vai até a floresta. Depois de vários dias confinado em casa, o corpo está enrijecido, e ele sabe que o treino de espada será pesado se começar nessa condição. Então algo atrai a atenção dele perto de uma nogueira. As nozes parecem maduras e ele pondera se deveria subir. Hesita em seguida, esperando que não infrinja alguma regra por ali. Olhando ao redor, lembra como Yegene costumava colocá-lo nos ombros para que ele pudesse alcançar as frutas com facilidade. De repente as nozes começam a cair e Boris salta para trás. Olha para cima tentando distinguir o que há ali. Tudo o que consegue enxergar é uma sombra. O coração dispara. Poderia ser uma fera ou algum monstro como aquele do lago. Mas nozes caem. Então um homem chama, perguntando se Boris aprecia elas. O homem sorri, com uma espada presa nas costas.
Boris fica aliviado por ser uma pessoa e não um monstro, e esboça um sorriso. Um segundo depois ri de si mesmo por ter pensado aquilo. O homem manda ele recolher as nozes enquanto outras continuam batendo na cabeça de Boris. Então pula e repete que deve pegar até a última. Ele não tem a menor ideia de quem é esse sujeito esquisito, que simplesmente apareceu e começou a dar ordens. O homem diz que juntar toda sozinho levaria o dia inteiro, mas com ajuda seria muito mais ágil. Pergunta o que Boris está encarando e se há algo no rosto dele, então manda ele se mexer. Boris ainda está confuso, mas começa a recolher as nozes de qualquer jeito. O homem avisa para não agarrar as que ainda estão na casca com descuido, ou vai ter bolhas. Boris se lembra de Eugene dizendo exatamente a mesma coisa, e mal consegue acreditar que de alguma forma acabou sendo arrastado para uma colheita de nozes por um sujeito esquisito, que já estava prestes a sacudir a árvore de novo. Depois de um tempo, o homem diz que provavelmente já juntaram a maioria, então é hora de partir. Boris pergunta para onde. O homem aponta pro castelo. Boris pergunta por que estão indo para lá e se ele sabe o que é aquele lugar. O homem o chama de segunda casa mais poderosa da região. Então ele nem parece ter certeza de quem teria dito aquilo, embora aparentemente todo mundo saiba. Boris fica confuso enquanto o homem tenta se lembrar do nome do castelo. Desajeitado e excêntrico, esse é o veredicto de Boris. Já que ele está indo pro castelo e age assim, ele deduz que deve ser o instrutor de esgrima, o que significa que o homem ainda não sabe quem ele é. Honestamente, ser tratado com tanta informalidade é bem mais agradável do que modos rígidos e formais. Se esse homem for realmente o professor, se aproximar agora pode render frutos mais tarde. Então pergunta se as nozes são um presente. O homem diz que nunca se deve visitar uma casa alheia de mãos vazias. Boris pergunta se o dono vai gostar de nozes. O homem responde que qualquer pessoa que rejeite abertamente um presente não merece ter uma casa. Boris pergunta se isso significa que qualquer presente serve. O homem diz que não, isso também seria indelicado, e continua tagarelando no ouvido de Boris. Eventualmente chegam ao castelo. O homem diz aos guardas para informarem ao pai que um convidado chegou. Os guardas reagem imediatamente e partem. Boris aguarda que o tom do homem mude. Certamente ficará em choque ao descobrir quem ele é. Em vez disso, o instrutor apenas pergunta o que ele está encarando e ri. É aí que Boris percebe que ele sabia desde o começo. Um criado então informa que recebeu ordens de conduzir o convidado à sala de recepção, onde Ganimedes e senhorita Rose aguardam. Vão até a mesma sala de antes. O instrutor agradece e diz que trouxe um presentinho. Joga as nozes na mesa e Rose se assusta. Sorrindo, ele as chama de fruto dos segredos, dizendo que cada uma envelhece quem as come. Segundo ele, se Rose comer 8, vai acordar com 20 anos durante a madrugada. Boris mal pode acreditar que ele está enganando ela com uma mentira tão óbvia quando acabaram de colher aquelas nozes na floresta juntos. Também se pergunta por que o homem parece tão satisfeito consigo mesmo. Então outro pensamento surge. Como ele sabia que Rose tinha 12 anos? O homem diz que consegue perceber de relance, e que Boris também tem 12 anos. Boris concorda, mas imagina que Ganimedes deve ter contado antes. Rose pergunta se é verdade, e Boris rapidamente alerta para não tocar nelas com as mãos nuas ou vai ficar com bolhas. Por fim descobrem que o nome do instrutor é Vitler. Ganimedes apresenta ele e Rose, mas o homem admite que Vitler não é o nome verdadeiro, é apenas um que usou antes. Quando Ganimedes pergunta o nome real, ele pede desculpas e diz que jamais o revela. Cada vez que se muda para um lugar novo, troca de apelido também. Daqui em diante quer ser chamado de Instrutor Valnut. Ganimedes ri e concorda. Agradece por ter aceitado o trabalho e pede que oriente bem os filhos. Valnut pausa e pergunta se Rose também vai treinar. Ela também vai pegar a nós? Ganimedes diz que sim, pode encarar como os dois praticando juntos. Também pergunta se começar hoje seria possível. Valnut diz que tudo bem, mas não há urgência. Devem começar amanhã e usar o dia de hoje para se acostumar primeiro. Também deixa claro que não falará formalmente com as crianças durante as aulas. Ganimedes diz para fazer como quiser e Valnut agradece pela compreensão. Então se levanta e pede a Boris para mostrar o quarto. Boris fica surpreso por ele o ter escolhido em vez de um criado. Só então, Lonzi traz comida da cozinha, as nozes descascadas. Valnut diz que assim ficam mais fáceis de comer. Então observa que Lonzi pode ser um criado, mas tem ares de jovem senhor, e pergunta se ele também quer aprender esgrima. Lonzi diz que não recebeu tal ordem, e Valnut diz que isso é educado da parte dele, mas que também está descartando a própria sorte. Acrescenta que o nome da torre soa bem. Boris pergunta como ele sabe o nome da torre, e Valnut diz que instrutores sempre sabem de tudo. Boris acha que tudo que esse homem fez foi pedir para prender o cabelo e perguntar ao criado sobre esgrima, nada sobre treino de verdade. Então Valnut o chama com uma curiosidade repentina. Pergunta se ele é de Travix e Boris leva um susto. Começa a suar, e Valnut pergunta se não é. Ele só fica em choque porque a menção de Travix bate com a história de cobertura que o conde criou para ele. Então se recompõe e confirma que está absolutamente certo. Valnut ri dizendo que sabia. Acrescenta que ele não tem laço de sangue com a garotinha, que ela é a filha legítima do conde e ele deve ser adotado. Então pergunta se quer saber como chegou a essa conclusão. Boris se pergunta se o homem está apenas brincando com ele. Lonzi responde que é porque ele tem a mesma idade que senhorita Rose. Valnut o elogia por ser tão perspicaz quanto aparenta e pergunta se ele sabe como adivinhou que os dois têm a mesma idade. Antes que Lonzi consiga responder, Valnut o interrompe dizendo que é porque possui um superpoder que lhe permite adivinhar a idade das pessoas. Boris não acredita nem por um segundo. Tem certeza de que o conde lhe contou tudo. Então pergunta se Valnut sabe que Lonzi tem 12 anos.
Valnut se endireita e diz que Lonzi também tem 12 anos, mas alguns meses mais velho que ele. Pergunta em que mês nasceu, já que Boris nasceu em julho, então tem que ser antes. Lonzi diz fevereiro e começa a se perguntar como Valnut sabia disso. Pergunta se Valnut também sabe que Rose é mais nova que ele, já que Rose o chama de irmão mais velho. Boris tem certeza de que Valnut vai estragar tudo, mas Valnut apenas ri e diz boa tentativa. Rose nasceu 3 meses antes dele. Isso o surpreende de verdade, e ele pergunta como acertou. Valnut diz que há mais uma coisa que ele deveria saber e Boris se pergunta o que vem agora. Valnut diz que ele tem talento e pode se tornar um espadachim extraordinário se treinar com dedicação. Boris pergunta se ele realmente consegue enxergar isso de relance, e Valnut pergunta se ele acha impossível só porque mentiu antes. Boris não vê que relação uma mentira tem com esgrima. Valnut pergunta se Boris acha que espadachins famosos apenas empunham a espada. Alguns usam machados para uma coisa ou outra, mas habilidade com uma arma isolada não é suficiente. Diz que talento não significa nada sem instinto aguçado e raciocínio veloz. Mesmo quem está acostumado a abrir caminhos precisa saber lutar onde não há trilha. Mesmo em terreno plano, um combatente precisa saber atacar de uma colina ou da água. Pessoas inteligentes se adaptam rápido e são as melhores em se antecipar. Muitas vezes são também os melhores mentirosos, assim como Boris. Aponta Rose como exemplo. Ela quer tanto crescer que a mentira dele funcionou na hora. Começa a continuar, e Lonzi e Boris se viram para ele. Valnut boceja e diz que está exausto de tanto falar e vai tirar uma soneca. Com isso, vai pro quarto. Lonzi e Boris só conseguem ficar olhando, completamente sem palavras. Então a história retorna à mansão em ruínas dos Gaima. Vlado diz que o verão acabou enquanto olha pela janela e acende a vela na mesa. Um homem entra e Vlado pergunta se encontraram algo. O homem responde que sim e o chama de mestre. Vlado comenta que está sendo chamado de mestre cedo demais, dizendo que o título mais adequado pertence a Tou, que traiu Jerkin sem pestanejar. Vlado diz acreditar que o garoto foi para Ana Marod. Tou confirma que, embora ainda não saibam exatamente onde ele está, verificaram que um menino carregando uma espada com bainha branca saiu ao lado de um nobre. Vlado Gaiman diz que já está com Vinterer. Tou continua. O nobre de Ana Marod usou um nome falso, então ainda não sabem quem é, mas vão descobrir em breve. Vlado Gaiman ordena que ele rastreie Boris e todo o rastro de Vinterer. Acrescenta que Yegeni pode estar com o guarda-neve, então Tou deve agir com cautela. Tou concorda e deixa a sala. Vlado Gaiman se vira para a janela e começa a rir, perguntando a Jerkin o que ele acha. Chama Tou de mordomo desleal, alguém que entregou o próprio mestre sem pensar 2 vezes e o atirou no pântano. Mas naquele dia, Vlado escapou do lago com magia. Jerkin está morto, a mansão agora é dele, e o fantasma da irmã não mais aparece nos sonhos. Mesmo assim, uma sensação gelada persiste no coração. Quando um sinal ressoa, ele xinga, dizendo que não consegue tirar aquele som da cabeça, e se pergunta se Jerkin também pode ouvi-lo do além. Naquela noite, de volta ao quarto de Boris, ele pondera que o instrutor é realmente excêntrico. Se Lonzi não tivesse acordado, o homem ainda estaria roncando na cama dele. As aulas provavelmente arrancarão amanhã, e ele precisa que ele o ensine a combater bem o suficiente para proteger Rose. Mesmo que isso seja apenas um acordo com a família, vai dar tudo o que tem. Isso pelo menos lhe dará uma chance maior de sobreviver. Se quiser viver como Yegeni lhe disse, ele enfia a mão embaixo da cama e se joga no chão pensando que talvez tenha extraviado. Então olha embaixo da cama e o sangue gela. A espada sumiu, Vinterer desapareceu. Em pânico, ele dispara pelo corredor se perguntando como aquilo aconteceu. Perdeu a única coisa que Yegeni lhe deixou, e nem passou um mês desde o enterro. As últimas palavras do irmão ainda ecoam nítidas na mente, e mesmo assim Boris baixou a guarda. Começa a achar que talvez seja simplesmente inútil de verdade. Uma espada não some sozinha, então alguém teve que pegá-la. A questão é quem? Ficou debaixo da cama o dia todo, o que significa que o ladrão entrou no quarto naquele dia. Isso aponta para Boris, Lonzi ou Valnut. Ele se sente idiota por ter deixado um homem que acabou de conhecer sozinho no próprio quarto. Não tem ideia de que tipo de pessoa Valnut realmente é, e precisa encontrá-lo rápido. Bate na porta de Lonzi e ele abre perguntando o que precisa. Boris pede desculpas por acordá-lo, mas diz que precisa de ajuda com algo urgente. Lonzi diz que está ali para servir e manda ele falar. Boris diz que precisam localizar o instrutor Valnut imediatamente. Lonzi concorda, mas aponta que Boris não pode sair assim vestido. Lhe estende uma capa e manda vestir. Então nota a arma na mão de Boris e fica levemente tenso, mas não diz nada e vai na frente. Chegam ao quarto de Valnut, mas ele não está lá. Boris vasculha o espaço e Lonzi pergunta o que ele está tentando achar. Aponta que não há nenhum esconderijo possível ali. Boris admite que está certo. Vinterer não está ali, o que significa que o instrutor ainda deve estar com ele. Pergunta onde Valnut poderia ter ido tão tarde e se ele já fugiu. Então pergunta se alguém que saísse pelo portão do castelo teria que passar pelos guardas. Lonzi diz que sim. O portão principal não abre tão tarde sem autorização, mas o portão norte permanece aberto e sempre com vigia. Boris diz que se está aberto, alguém ainda pode escapar por ali. Correm pelo jardim banhado pelo luar. Lonzi diz que estão quase chegando. Boris diz que se for o caso, não vai hesitar. Se não consegue sequer proteger a última coisa que a família deixou para trás, não tem o direito de carregar o nome deles. Mas então outro pensamento o invade. E se Valnut já tiver evadido? Ou se ele não conseguir detê-lo? Boris não sabe o que vai fazer. Lonzi de repente o chama e, quando ele ergue os olhos, fica paralisado. Sob o luar, Valnut balança Vinterer cortando folhas. Boris mal consegue acreditar que ele está empunhando a espada.
Porque ele a teria pego. Até Lonzi fica consternado e percebe o medo estampado no rosto de Boris. Valnut diz que conhece essa espada e que ela carrega um passado tenebroso. Ele admite que está certo. Este não é o Vinterer que ele pensava conhecer, mas consegue perceber que essa é a forma verdadeira dela. Reluz com beleza e intenção assassina, como o pálido luar atravessando estrelas cadentes. Vendo aquilo agora, Boris compreende que a espada nunca foi forjada para nada de bom. Mesmo assim, com o próprio reflexo na lâmina, ele a quer de volta mais do que nunca. Valnut o chama, dizendo que se ele parar de encarar deveriam retornar. Então pergunta o que estão fazendo ali tão tarde. Boris mantém o olhar fixo na espada e diz que ela lhe pertence. Se Valnut queria apenas uma espiada rápida, tudo bem, mas agora precisa devolvê-la. Valnut diz que foi ele quem a perdeu e responde perguntando se ele realmente vai puxar essa argumentação. Valnut pergunta se ele realmente consegue retomar a espada dele. Boris não acredita no que está ouvindo. Pensou que Valnut veio como instrutor de esgrima, não como ladrão. Valnut ri e diz que é usado para uma criança. Mesmo assim, uma criança não deveria carregar uma espada. Até ela crescer, a lâmina só busca sangue. Então ele fica sério e pergunta onde ele a conseguiu. Porque essa é Vinterer, a espada mantida oculta por tanto tempo. Boris confirma que é exatamente isso. Valnut ri de novo e diz que isso significa que a família dele deve ser os Gaiman, a casa de Travix, que manteve a espada longe dos olhos do mundo. Boris pergunta que relevância isso tem. Diz que é Ak-Beliner, que em breve será discípulo de Valnut, e isso é tudo que ele precisa saber. Valnut faz uma pausa e desliza a lâmina de volta para a bainha, claramente impressionado com a coragem dele, embora mantenha a espada consigo. Então diz que não vai devolvê-la. Boris responde que vai tomá-la à força. Valnut o encará e manda tentar. Boris diz que ameaças não vão intimidá-lo. Sabe que não pode vencer num confronto, mas mesmo que isso destrua, não vai permitir que Vinterer seja roubada. Sacando a própria lâmina menor, diz que se Valnut quiser sair em silêncio, vai ter que matá-lo primeiro. Valnut apenas fica olhando atônito enquanto Boris avança, então começa a rir pegando os dois de surpresa. Diz que crianças como ele são raridade hoje em dia. Agachando-se até a altura dos olhos dele, o que só o deixa mais inquieto, Valnut diz que não vai roubar a espada e sumir, e de qualquer jeito nunca colocaria a vida de uma criança em risco. Mas já que ele disse aquilo, Valnut quer fazer uma aposta. Boris se pergunta que tipo de aposta, e Valnut diz que a culpa de parecer indigno de confiança é dele mesmo. Mesmo assim, prometeu ao conde que o ensinaria, e vai cumprir isso até a primavera do ano seguinte. Até lá, Boris terá uma chance por dia de recuperar a espada. Se tiver êxito, Valnut nunca mais tocará nela. Mas se falhar antes de Valnut partir, então Valnut fará o que for necessário, inclusive ferir Boris para garantir que a espada fique com ele. Pergunta o que ele acha do acordo. Boris diz que a própria vida não é só dele. A existência do irmão agora depende dele, e esse peso nunca vai embora, então precisa continuar vivendo não importa o que aconteça, e como membro dos Gaiman, também precisa defender Vinterer de quem quer que tente tomá-la. Então aceita e pergunta o que vai garantir que Valnut está falando sério. Valnut lhe oferece uma adaga como símbolo do pacto. Se Boris vencer, deve devolvê-la. Se fracassar, Valnut diz que vai recuperá-la pessoalmente porque ela é valiosa para ele. Na lâmina estão gravadas as palavras, lembre-se do desastre. Ele ainda está estupefato com tudo aquilo. Primeiro um acordo, agora outro. Nem tem certeza se deveria aceitar. Lonzi diz que ele deveria. Quando Boris se vira, percebe o quanto o rosto dele está resoluto. Lonzi pergunta por que não aceita. Ele hesita, mas então avista uma luz brilhante cruzar o céu. De uma vez, algo dentro dele começa a arder. Parece aquele momento em que Eugene escolheu o único caminho para proteger o irmão. O que invade Boris agora não é desespero nem vergonha, é o oposto. Contemplando as estrelas cadentes, sente que encontrou uma bússola, uma chama na escuridão. Valnut pergunta se isso significa que aceita. Ele agarra a adaga e a enfia no manto, dizendo que espera que Valnut honre a palavra como um verdadeiro guerreiro. Valnut responde que é um guerreiro, assim como o nome da família anuncia. Naquele instante, Boris sente que descobriu a chave para escapar dessa longa noite, e pela primeira vez, tudo ao redor parece impregnado de luz e esperança. Algum tempo depois, no campo de treinamento, Valnut lança uma espada para ele dizendo que foi encomendada para garotos e que o conde mandou fazer. Ele agarra e começa a desembainhar, mas Valnut o detém. Boris pergunta por quê. Valnut diz que ninguém mandou desembainhar. Por ora, espadas ficam guardadas. Aponta para o campo e diz que vão começar correndo. Boris deve circundar o castelo num ritmo constante e continuar até que Valnut mande parar. Lonzi fica com Valnut e o observa correr. Valnut nota o olhar de Lonzi e pergunta se algo o incomoda. Sem encará-lo, Lonzi diz que espera que a espada seja devolvida logo. Valnut comenta que ele é mais fiel do que aparenta. Lonzi diz que entende o que Valnut está tentando fazer e que pode enxergar aquilo como parte do treinamento, mas se pressionar Boris em excesso, ele vai começar a questionar os motivos reais. Valnut pergunta se foi uma ameaça, então diz que Lonzi está deixando escapar um detalhe. Está fazendo aquilo porque não confia na competência do próprio mestre. Lonzi responde que isso não tem relevância para ele, cada pessoa precisa provar o próprio valor. Valnut fica surpreso ao ver que um servo tão jovem fala assim, então diz que entende. Lonzi está simplesmente fazendo seu trabalho. Ele acrescenta que quer observar Boris pessoalmente, para que Lonzi também possa observar e julgar pelos resultados. Lonzi olha para ele e diz que a escolha é sua. Então ele não deve agir como se estivesse concedendo permissão. Com isso, ele diz que vai trazer um pouco de água para ele e vai embora. Valnut fica olhando para ele, perguntando-se por que ele fala tão bem.
Para um servo ele tem muito de coragem, falando sobre liberdade de escolher assim. Depois de algum tempo, Boris ainda está correndo. Ele está completamente sem fôlego e calcula que já deu cerca de 10 voltas. Ele se pergunta quando Valnut está voltando. Valnut disse que só iria demorar um pouco, mas não está à vista. Por um momento, Boris se pergunta se tudo isso é uma piada. Mas não, eles fizeram um contrato. Então este deve ser o teste de Valnut. Ele quer provar que é quem merece Vinterer. Ele jura não desistir assim que começar alguma coisa. Ele aprenderá todas as lições que puder se isso o ajudar a vencer. E ele se recusa a parar, não importa o que aconteça. Então ele de repente tropeça e cai no chão. Sua vontade está lhe dizendo para sobreviver a todo custo, mas seu corpo está dolorosamente fraco. Ele não consegue acreditar que um pouco de corrida esteja fazendo ele sofrer tanto. Ainda assim, Boris se esforça. Ele diz a si mesmo que não pode ficar no chão. Ele tem que se levantar e correr. Mesmo enquanto engatinha, ele continua repetindo que precisa provar seu valor para o instrutor Valnut que ele pode sobreviver independentemente do tipo de situação que enfrente. Então ele desmaia novamente. Sua visão começa a desaparecer. Um jato de água o atinge e seus olhos se abrem. Lonzi está lá, pedindo desculpas por jogar água nele. Boris agradece enquanto ele se enxuga, depois olha para a espada encharcada e diz ele precisa secar isso também. Ele o deixa de lado e começa a correr novamente, pensando que Valnut poderia pelo menos tenha um pouco de pena dele quando ele retornar. Valnut de repente grita para ele parar e exige sei porque ele baixou a espada. Boris acha que isso é apenas treino de corrida? Ele assumiu Valnut só ensinaria coisas que envolvessem diretamente brandir uma espada. Que tipo de espadachim ele poderia se tornar com essa atitude? Deixar cair a lâmina só porque parece pesada. Ele fica chocado, já que não foi isso que ele quis dizer. Mas ele percebe que discutir ou dar desculpas não vai ajudar. Ele ainda cometeu um erro. Então ele pede desculpas e diz que isso não vai acontecer de novo. Depois diz a Valnut para puni-lo. Valnut diz que sim. Primeiro ele pergunta quantas voltas ele completou hoje e Lancy responde 12. Nut diz que esta será a rotina de Boris todos os dias até que ele saia daquele lugar. Ele agradece, nós, e depois se vira para Charlotte e pergunta se eles deveriam terminar o treinamento. Ela olha para ele e Nut também o faz bem a tempo de ver a cabeça de Lancy indo até ele. Valnut se pergunta o que exatamente ele acabou de fazer e por que ficou bravo com Boris por nenhuma boa razão. Um mês inteiro se passa, deixando o tempo de lado. Ele deixou de apenas correr e está agora treinando com a espada de verdade. Charlotte observa a distância quando Niatri menciona que a chuva está chegando. Valnut pergunta se eles deveriam entrar e conversar, mas ele percebe Boris ainda está por aí treinando. Ela diz que Valnut o trata com severidade, então ela nem tem certeza se ele o deixaria entrar. Ainda assim, se eles ficarem do lado de fora, todos ficarão encharcados, então Charlotte sugere que eles o tragam e sentem-se juntos só por hoje. Valnut realmente pensa sobre isso, o que a surpreende. Então ele concorda, e ela alegremente diz que também vai preparar lanches. Uma vez lá dentro, a comida é colocada na mesa, e Valnut brinca que comer tanto só o deixa com mais fome. Ele pergunta como isso poderia funcionar, já que deveria ser o contrário. Valnut diz que as pessoas conhecem o sentimento. Depois de morrer de fome, quando finalmente comem, ficam inquietos e querem devorar tudo o que estão à vista. Charlotte diz que tem nunca senti isso, e Boris fica quieto. Valnut dá um pequeno sorriso e diz que a ambição funciona muito bem da mesma maneira. Às vezes as pessoas já têm o suficiente, mas ainda querem mais. Eles continuam subindo mais alto e ele se pergunta quando essa fome acabará. Então ele pergunta o que ela mais deseja, algo tão importante que uma vez ela entende, ela não precisaria de mais nada. Ela diz que já tem tudo, e quando quiser algo novo, seu pai compra para ela. Valnut diz que duvida que isso seja realmente verdade, deve haver algo que nem mesmo seu pai pode dar a ela. Por exemplo, tornar-se a jovem mais bonita em sua cerimônia de maioridade no Palácio Céltica. Então ela seria inundada com ofertas de casamento e teria que escolher entre elas. Charlotte imediatamente fica nervosa e Valnut se vira para Boris e pergunta o que ele quer. Ele diz que se responder, também compartilhará sua própria ambição. Ele começa a responder, depois faz uma pausa para pensar. Por fim ele diz, é exatamente como ele disse antes. Quando ele segura a espada, ele se lembra de coisas que não consegue esquecer. Este castelo, esta terra tranquila, os gentis servos e todos aqui que o trataram bem. Isso lembra de que nenhum o que ele tem agora realmente lhe pertence. Mesmo vivendo entre eles, ele ainda se sente um estranho. Como uma criança jogada nas linhas inimigas, alguém que qualquer um poderia machucar se quisesse. Então ele mantém perguntando a si mesmo o que ele mais precisa para sobreviver. Ele finalmente chega a uma resposta e baixa o olhar. Nós espera. Boris diz que quer forças para viver sozinho, sem precisar pedir ajuda a ninguém. Essa resposta pega Valnut desprevenido e, após uma breve pausa, ele diz que entende. Se ele quiser o poder de sobreviver sem depender de outros, isso é pelo menos mais simples do que o desejo de Charlotte. E ao contrário do dela, ele não terá muitos rivais. Ele pergunta quem são seus rivais, e Valnut diz que ela deve saber em pelo menos um nome, Chloe da Pontina, filha do Duque Vanita. Ela tem mais ou menos a idade dele, muda-se para Céltica a alta sociedade, e muitos já a chamam de Andromeritz, a melhor futura noiva. Ele começa a tremer de pânico. Valnut vai ainda mais longe, dizendo que se ela não se livrar de Chloe, seu sonho nunca se tornará realidade. Charlotte chora que não pode ser verdade, mas Boris percebe que Valnut está brincando de novo, então ele diz a ele para parar e voltar ao que estava dizendo. Valnut sorri e solta uma risada suave, então pergunta se algum deles conhece o cavaleiro mais forte de Andromeritro. Eles não, então ele diz eles realmente sabem muito pouco. É o Visconde Gamperi, um lanceiro que também pode vencer qualquer batalha de palavras. Depois, há Bernard Geoffrey de Orleans, filho do arquiduque do Norte Orleans.
Ele não tem nem 20 anos, mas já é famoso, especialmente depois de dar a vitória de sua caveira de prata à rainha de Hyacinth. Ele pergunta o que é a caveira prateada e Valnut fica atordoado. Ele não sabe. É um torneio marcial, apenas para lutadores com menos de 20 anos. O vencedor recebe uma caveira de prata e fica conhecido em todo o continente. Mesmo assim, Valnut diz que nunca viu ninguém da Treva Wine ganhar. Boris diz que se um concurso como esse fosse famoso, Yevgon Ginamen teria entrado com certeza. Valnut continua, nomeando a princesa Nifa de Leme, Saganer de Kansark e até mesmo o famoso bando dos mercenários dos países da União também como combatentes ferozes. O mundo é enorme, diz ele, então naturalmente, está cheio de gente forte. Então ele pergunta o que os dois pensam. Charlotte diz ela espera que os guerreiros do seu país sejam mais fortes do que todos os outros. Ele diz que essas pessoas são apenas estranhas para ele. A menos que eles se tornem seus inimigos, ele realmente não se importa com eles. Valnut diz que esse é exatamente o problema dele. Boris nunca pensou em superá-los ou aprender com eles, não é? Ele não diz nada. Ele apenas pergunta por que ele precisaria se tornar tão forte. A sala fica em silêncio enquanto Boris mantém uma expressão completamente séria. Valnut diz que mesmo depois de decidir aprender a espada, ele ainda não sonha em se tornar o melhor. Para quem treina com lâmina, ele tem muito pouca ambição. Ele responde que provavelmente não encontrará as pessoas mais fortes do mundo, e ainda menos propensos a combatê-los. Basta que ele aprenda a usar a espada bem o suficiente para viver livremente. Valnut ri e pergunta se sobreviver é realmente seu único objetivo. Ele diz que sim. Foi isso que ele lhe disse desde o início. Valnut pergunta se ele não deseja sobreviver de uma forma mais satisfatória. Boris diz que não sabe se alguém como ele pode viver assim. Valnut pergunta o que ele quer dizer com pagar. Valnut diz que isso significa que ele quer uma vida tranquila, onde ele não lute contra o destino ou desenhe seu destino. Atenção! Aí ele aponta para ele e pergunta se ele não tem orgulho, não quer deixar o que está em seu coração para trás neste mundo. Ele pergunta se ele nunca pensou que uma flor é a mais bonita quando floresce em sua plenitude. Imediatamente ele pensa em seu irmão e o pânico o atinge. Ele começa a suar. Ele aperta a mão e diz que quando você morrer, acabou. Parecer glorioso não significa nada. Ele não quer brilhar por um breve momento como seu irmão fez e depois desaparecer. Ele não quer viver apenas nas memórias de outras pessoas. Dor e medo estão por todo o seu rosto. Ele diz que a vida de seu irmão terminou naquele campo. Que significado há em seu irmão mais novo se lembrar dele? Que significado isso poderia ter? Valnut olha para ele com frieza e pergunta quantas pessoas morreram por ele. Isso pega Boris desprevenido. Ele diz que não consegue pensar em ninguém. Valnut diz a ele que esse é o problema. Ele está tentando carregar muitas vidas mortas de uma vez. Primeiro, mesmo que ele viva silenciosamente, ele não é imortal. Ele não pode continuar vivendo para os mortos para sempre. Não importa o quão cuidadoso ele seja, ele nunca poderá viver no lugar deles. Segundo, enquanto estiver vivo, ele não poderá apagar seus próprios desejos. Valnut dá um exemplo. Se Boris ficar com fome, ele deveria comer tudo o que vê, até comida do chão ou restos de alguém. Será que ele vai mesmo acabar com a fome e se afastar da mesa, apenas olhando para a comida? Quanto tempo ele pode viver assim? Isso pode ser chamado de viver. No momento em que uma pessoa deixa de querer alguma coisa, ela já está morta. Ele pode realmente alcançar seu objetivo com uma alma tão vazia? Valnut chama isso de alma faminta e murcha. Ele responde que mesmo que fique forte e mate todos os grandes guerreiros, o que mudaria? Os mortos ainda não voltariam. Valnut olha para ele e estala a língua, admitir que Boris tem razão. Mas ele também está errado. Construir toda a sua vida em torno dos mortos e chamar isso de vida é um absurdo. Valnut pergunta se ele realmente não tem nada que queira para si. Não há desejo de viver plenamente e alimentar essas ambições famintas. Ele diz que pode honrar os mortos vivendo melhor, não apenas arrastando sua vida. Boris diz que houve um tempo em que ele queria isso mais do que tudo. Ele queria sua família segura e queria que seu irmão vivesse. Mas ele está cansado de querer coisas que nunca acontecem. Há muito tempo, ele perdeu o interesse em tudo, exceto em sobreviver. Certa vez, seu irmão lhe disse para testar todos os caminhos que sua vida pudesse seguir e permanecer vivo. Então é isso que ele fará. Ele não cederá facilmente. Ele viverá muito tempo, não importa o que custe. Ainda assim, se ele viver tanto tempo, talvez devesse significar alguma coisa. Apenas sobreviver por si só já começa a parecer vazio. Rose interrompe, perguntando por que eles continuam chamando de pobre. Ele mora bem na casa deles e não quer nada. Ele também não passará fome lá. Valnut laugs em Statsfer. Então ele pergunta a Boris o que ele fará. Ele vai pular treino desta noite só por causa do tempo? Rose pergunta se ele realmente quer treinar nisso Tempestade, e Valnut diz que eles podem desistir por hoje, se quiserem. Ele se levanta e diz que não se importa saindo. Ele segue Valnut. Rose diz que eles sempre podem fazer isso em outra hora se estiverem cansados. Camilla concorda, mas Lonzi permanece quieto. Eles saem para a chuva e Lonzi fica embaixo da tenda para Sista Boris e Valnut treinarem. Valnut brinca dizendo que o clima está perfeito e pergunta se ele está pronto. Igual regra como sempre, 1 hora. Se ele não conseguir recuperar a espada nesse tempo, o treinamento acabou para o dia. Boris saca sua lâmina e diz que vai retirá-la hoje. É necessário. Essa espada é dele, e ele precisa disso. Ele se prepara e avança. Ele ataca com a espada baixa ao seu lado. Valnut lê seu movimento de pés e tempo, depois bloqueia facilmente com a vara de madeira. Boris se esforça contra ele, enquanto Valnut mal se sente pressionado. Eles travam por um momento, ambas as armas tremendo, e Valnut diz a ele para tentar novamente. Um leve toque manda Boris para trás.
Ele recupera o equilíbrio e percebe que sua mão ficou dormente. He realizes this won't be enough. Ele tem que ficar mais forte, então ele segura a espada com mais força e balança repetidamente, dizendo a si mesmo que precisa se tornar forte o suficiente para que ninguém depois de Valnut pode tirar dele novamente. Todo mundo quer essa lâmina, então se ele quiser mantê-la, ele terá que crescer mais forte, e se ele continuar fazendo isso, talvez um dia as pessoas parem de observá-lo e parem de ficar do jeito dele. Então, mesmo que os fortes dividam todo o continente, ele ainda poderá encontrar uma caverna onde ele possa descansar, um lugar onde ninguém possa ameaçá-lo, onde ele possa finalmente chorar em paz. Esse pensamento só o deixa mais frustrado porque neste momento seu coração está preso em algum lugar que suas lágrimas não alcançam. Ele ergue sua espada novamente. Desta vez há algo diferente em seus olhos. Ambição real, ele ataca, gritando que está vindo, e desencadeia uma rajada rápida. Bloqueia um golpe após o outro. Boris continua pressionando. And Valnut starts to smile. Agora está melhor. Ele finalmente está ficando mais rápido. Regrets his teeth and keeps going, while Lonzi vates from a distance. Eventually Boris crashes to the ground, but regetes right back up. Ele está determinado a ficar mais forte. Lonzi continua assistindo, quietly impressed by his dedication. Valnut tells him he has one last chance today. Desta vez, Valnut ataca primeiro e Boris bloqueia. Valnut diz a ele para fazer melhor e então balança novamente. A vara roça seu rosto e o corta. A visão de sangue desperta algo dentro dele. Ele faz uma pausa por um segundo, então percebe que precisa pegar a espada de volta, não importa o que aconteça. Seus olhos ficam afiados e ele rende os dentes. Ele levanta a espada sobre sua cabeça e salta. Fica surpresa. Os olhos de Boris estão cheios de desespero. A chuva cai ainda mais forte, batendo em sua lâmina enquanto ele bate. Fica surpresa. Os olhos de Boris estão cheios de desespero. A chuva cai ainda mais forte, batendo em sua lâmina enquanto mergulha em Valnut. Boris solta um grito e Valnut percebe que é isso. Ele finalmente encontrou o que estava faltando. Ele ri, aperta o bastão com mais força e enfrenta o ataque de frente. Sua espada atinge levemente a madeira e Valnut parece satisfeito. Boris também se assusta e dá um pulo para trás para abrir espaço. Eles se encaram em silêncio. Ele ofega de exaustão, mas sorri. Ele finalmente fez progressos. Valnut também sorri, então pega Boris baixando a guarda e arranca a espada de sua mão. Ele tropeça, virando-se em direção à lâmina enquanto ela voa para longe. Quando atinge o chão, a frustração toma conta dele. Ele diz que nunca largou a espada antes e não vai deixar isso acontecer de novo. Desde que Vinterer foi tirado dele, ele nunca o deixou cair quando perdeu ou quando caiu. Então por que ele iria desistir agora? Valnut o chama de patético e joga Vinterer no chão. Então puxa Boris pelos braços, levantando enquanto ele ri e o chama de patético novamente. Então ele puxa para um abraço apertado e diz que ainda não viu todas as coisas que esse mundo tem para ele, chamando de pirralho, porque ele continua tentando tanto se conter. Todos neste mundo lutam. Mesmo assim, eles ainda merecem viver e esperar por uma vida ótima. Eles escolhem viver sem esconder o que querem. Boris olha para cima e algo nele começa a responder a essas palavras, enquanto Valnut o segura perto de si. Ele diz que tem uma casa para a qual nunca poderá voltar e um tio que liderou uma revolta. Ele perdeu o pai, e Tou também. Embora ele ainda não saiba que Tou está vivo, havia até um verdadeiro espírito maligno no lago. E o pior de tudo, ele perdeu seu irmão, a pessoa que significava tudo para ele. Valnut começa a repetir o mesmo tipo de palavras. Evening disse uma vez que ele tem que continuar vivendo e lutar neste mundo cruel, contudo ele fez isso. E então ele finalmente desabou. Valnut diz a ele que as pessoas não vivem apenas para não morrendo. Eles vivem cada momento para o amanhã, e começa a chorar agarrado a nós. Ele chora enquanto Lance observa nós finalmente o coloca de volta no chão. Ele olha para o quarto de sua irmã e diz a Boris que este é apenas o no começo, ele ainda é um estranho aqui e muitos olhos estão voltados para ele. Que escolha ele fará onde ele irá e que tipo de vida ele escolherá. Tudo para sobreviver. E agora, finalmente, ele recuperou a espada. Se você chegou ao fim, você é um lindo e uma linda. Aproveita para se inscrever e antes que pergunte o nome da obra está na descrição em formato de easter egg. Já se inscreveu rumo aos 1000? Valeu galera!